Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Metacast, mais uma vez ao vivo, entrando aqui na sua casa aqui agora, já agradecendo logo de cara a Coin Livre, nosso patrocinador, agradecendo aos estúdios do Fortalk por emprestar aqui esse estúdio aqui pra gente, nos liberar, pra gente poder fazer esse conteúdo de melhor qualidade para todo mundo. Como sempre, aqui do meu lado, ajudando, fazendo o melhor conteúdo, ele, Giorgio Toniolo Bizarro. Fala, galerinha, tudo bem? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E hoje a gente vai falar com um parceiro nosso. Hoje é um papo mais leve, né? O pessoal pra frente, o pessoal... Só a gente não pode falar de porrada aqui, né? Não, mas assim, dá pra ligar o modo foda-se hoje? Ô, Fábio, tu que é o patrocinador, Fábio da Coin Livre mais uma vez, manda um abraço aí pro pessoal. Ô, pessoal, um abraço. Ô, tá liberado falar de coisa aleatória aqui? Tá liberado. Tá liberado ligar o foda-se? Muito bom. Cara, hoje a gente vai falar Porque os moleques um tem 13 anos, outro tem 14. E tá tem nem ganhando pelo no sovaco ainda. E já tá ganhando mais que todo mundo aqui. Sou programador da blockchain desde os 6 anos de idade. Já ganho mais do que nós dois juntos aqui. E isso é difícil, né? Porque meu primeiro trabalho foi 40 mil Bitcoin que eu ganhei. Vamos que vamos? E agora estão aí. Começar? Quero vender uma coleção, né? Olha, hoje a gente vai conversar aqui com o Antônio César, o Tony, com o Matheus. Eles são cofundadores da Blocklize, uma das maiores startups de desenvolvimento e soluções de blockchain na Web3. Gente, o ego dessa galera é foda, né? Porque eles que mandam a descrição. Uma das maiores... Olha, eles estão aqui porque eles são a melhor. Não sei se é a maior, mas eles são a melhor. A gente vai falar o porquê disso, porque os moleques são gente fina pra caramba, mas assim... Mas que ego legal. Eu vou falar assim sobre mim mesmo também. O maior diretor do celular. Depois que ele já sentou nessa cadeira aqui, já mudou. Tem provas aqui. Olha. Era de um jeito, sentou aqui, agora exige maquiador, exige cabeleireiro, manicure, não fala mais com todo mundo. Então vamos lá, a gente vai de mestre da humildade. Então, a gente faz o seguinte. Então, se eu não cumprimento ninguém, então você vai ter que até o final dessa live vestir a camisa da Blocklize. Cara, e tirar a tua camisa de $3 mil. Agora eu vi vantagem. Eu faço daqui a... Aqui, ó. Eu uso... Muito bom. É pro meu tamanho, não tinha baby look pra ele. Eu uso isso até de bandana, mas eu não ganhei esse negócio. Se ganhasse, eu queria estar usando o dia inteiro. Eu venho trabalhar com ela aqui. O pessoal da Blocklize deu uma falhada aí, porque eles deram as camisetas pro pessoal da Coin Livre, mas não pro dono. Tem regata dessa daqui? A gente tava fazendo... Regata, vai pra academia com ela todo dia, pô. Tu faz academia de regata? Cara, academia é o lugar que você mais faz network que tem. Mas de regata? É regata, tá entrando no calor agora? Deve ser muito bom ser bilionário, né? Você pode ser no calor, se você for pra academia de regata, suvacão de fora e chinelo, tá suave. Por quê? Porque você é bilionário. Cara, é onde o pessoal tá todo mundo ali, onde você faz network. Aí todo mundo, pô, o que é Blocklize? Cara, que vocês não conhecem o Matheus. O cara tem um ponto. Você não conhece o Tony, pô. Eles não têm Ferrari, mas eles andam de patinete motorizado de R$30 mil. Exatamente. Porque a geração nova é millennial. Inclusive, um adendo aqui, a gente mandou fazer um cropped com manga exclusivo pro Giorgio. Que... esse sexo de cropped com manga. Você já ouviu o podcast? Meu Deus do céu, eu vou até entrar na piada agora. Ó, eu vou vestir essa cropped com manga no meu OnlyFans que eu não tenho. Excelente. Já quebrou a outra entrada. A gente ia falar disso, cara. Eles estão assistindo, né? O pior é que ontem eu falo que, pô, minha avó não vai poder assistir isso, porque você fala dos negócios tudo errado. Tá? Só que ontem eu não recebi um áudio da minha avó. A sua avó... Depois eu boto aqui na live. Mas você explicou pra sua avó o que é OnlyFans? Ou ela não sabe ainda? Ela perguntou pros meus pais. Pela cara dos meus pais, ela entendeu que era alguma coisa muito errada. E aí o áudio foi tipo... Você tá fazendo coisa errada, filho? Você tá usando drogas? Você tá usando criptomoedas? Exatamente. Você é usuário de criptomoedas? Você é usuário de blockchain? Nossa, né? Vamos fazer uma hash disso, cara. Senhores, vamos lá, vamos começar essa história. Vamos lá. Explica pra mim como que vocês entraram nesse mundo aos 11 anos de idade. Aos 11 anos? Eu entrei com 10, mentira, né? Bom, vamos lá. Acho que cada um tem um jeito ali de ter entrado, né? O meu jeito de ter entrado na blockchain foi através dos jogos NFTs. Então, foi explorando jogos. Acho que o primeiro jogo que eu entrei, eu comprei alguns NFTs do Bomb Crypto,
Ufa, pensei que você ia falar Axie Infinity. Eu já ia falar, Não. No Axie Infinity eu não entrei. Primeiro, não entrei primeiro porque eu achava que era muito difícil de jogar. E eu olhava aquele Axie Infinity e falava, cara, eu acho que eu vou. Cara, que oriental vou me de lascar merda lá. é esse, velho? Axie é o jogo mais fácil do mundo de jogar. Tu tem um oriental que acha que é difícil o jogo. Nossa, eu olhava aqueles bonequinhos, o Mano, poder, tu faz e aí aula de tinha que xadrez fazer sem o tabuleiro por estratégia. telefone, mas, Que isso? mas o Axie é difícil, aquela bosta de staking colorido é Meu difícil. Deus, eu olhava Tu muito. tá de sacanagem. RPG tático agora virou difícil. Não, eu olhava aquilo lá, eu achava um emaranhado de regra, de coisa, mas nunca cheguei a estudar, né? Eu sempre olhava pra aquilo e falava, nossa, parece ser legal, eu já jogo alguns jogos, mas eu não acho que eu não vou entrar nisso aí não, porque é difícil, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou perder muito dinheiro, e aí aquela explosão, né, de tipo, não entre em jogos NFTs, não entre em jogos que precisa de dinheiro, que você vai perder Quando muito. foi isso? Quando foi isso? Meu, que eu olhei pro Axie Infinity, acho Que que você entrou no Bomb Crypto. vamos lá. foi início de 2021, eu acho. A gente tá em 2022, né? Hein? Eu Quantos entrei no simultâneos tu hype. tinha na tela? Quantas telas com quantos jogos simultâneos? Não, eu fiquei com medo e entrei só com um. Porque eu fiquei, cara... Mas esquenta não que a conta E dele se- era premium. e se- Não, ele é um asiático estranho. É. Esse asiático Foi com não, o pé, não foi soube com- ganhar dinheiro com isso aí, não. Foi aos poucos, assim, entrando, experimentando como que era. Mas, eu entrei bem no hype. Então tava explodindo, começando a explodir o Bomb Crypto. Comecei a perguntar pra alguns amigos, cara, como é que funciona isso aqui? Será que eu vou perder muito dinheiro? E a galera falava assim, não, entra, experimenta como que é e você vai sentir se é pra você, se vai perder muito dinheiro. Comecei a jogar, aí eu falei, opa, aqui tem um negócio legal, né? Como é que funciona esse jogo? Como é que eles fazem pra colocar NFTs dentro desse game também? Como é que é o tokenomics? Como que é o tokenomics? Lê o white paper e começa a estudar, começa a entrar. Aí eu comecei a entrar em outros jogos também. Pô, aí explodiu, né? Veio o hype todo dos jogos NFTs, acho que vocês devem ter visto. Várias influencers também se bombaram junto com os jogos NFTs, né? Aquelas análises poderosas, Exatamente. técnicas de jogo. Novo Meu jogo Deus NFT do lançando, céu. você vai ficar milionário. E aí você entra lá, olha o white paper, você analisa. Bom, desse jeito que eu entrei, comecei a olhar para blockchain, desse jeito. Mas estudar blockchain mesmo foi no fim da minha entrada... Não, no fim da minha faculdade. Eu fiz um projeto usando blockchain Faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, o TCC lá era basicamente um projeto, né? E a gente tinha que fazer alguma coisa e a nossa orientadora falou para usar blockchain. Falei, nossa, legal, Caralho, vamos estudar o que é isso aqui, né? Então, Tem uma orientadora que falou pra usar blockchain? sim, ela... Vamos entrevistar essa orientadora? Caramba, meu. posso- Mano, Pode chamar ela, falando pode muito chamar sério, ela. velho. Quando que eu imaginei que numa faculdade alguém fala, não, fala sobre blockchain? Deve ser E mais é uma muito usuária legal. de blockchain. Desculpa a pergunta, qual mais ou menos a idade delas? Pode chutar. Putz, chutando, vai, acho que tem uns 40 anos, 40 e pouco, Caralho, que legal. 50 no máximo. Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e ela te indicou pra falar sobre blockchain? Sim, sim, Vamos sim. falar com essa mulher. Sim. Foi muito... Trazer essa mulher aqui. Isso foi em Bora arranjar um 2000 contato que a gente vai trazer ela aqui. 2018, 2017? Faz muito Em tempo 2017, você teve uma orientadora na faculdade que falou pra você falar sobre blockchain. Essa Sim. mulher é um crânio, ela deve estar milionária. De fato. Porque se os alunos falar sobre blockchain, essa mulher fez pré-mint de 5 mil Ethereum. que nem o Rafa, que fez 8 mil já. Ela já Ethereum de tinha pré-mint. Bitcoin, né? Por isso que ela... Tá, porra, cachoeira. Tá bom, show. E aí? E aí a gente começou a estudar, e aí ela trabalhava na IBM, e também ela trabalhava como pesquisadora de saúde, dentro da área dela lá. E ela falou assim, vamos usar blockchain para gravar as coisas de saúde, né? A gente começou a estudar como que faz para colocar as coisas dentro do Ethereum, e a gente começou a fazer também, colocou o projeto e a gente levou para ela. Pô, assim que eu comecei a estudar blockchain, como é que eu desenvolvo lá dentro também. E foi uma experiência, nossa, sensacional. Fazer com outras pessoas também, colaborativo desde o início, né? Blockchain colaborativo sempre desde o começo, até desde lá 2017. Ô, Fábio, vamos contratar essa pessoa, Fábio? Agora. Olha, Passa lá na mulher RH. visionária.
Nem o nosso bilionário de plantão aqui sabia disso há Quem que é esse? 4 anos atrás. Quem que é esse? Ninguém. Ah, Ninguém. ali, chegou! Puta que pariu, literalmente! Chegou o bilionário número 2. Tá vendo? Chegou. 1 mês e meio de Falou férias. de dinheiro, aparece. Vendeu uns 12, vendeu uns 12 Bitcoin. Passou de férias na Europa. 45 países, É isso aí, comprou. 3 reinados. História interessante sobre o Gabriel. Ele foi pra França e comprou a Torre Eiffel. Tava lá de boa e falou: olha que lugar bonito. Comprou a Torre Eiffel. E o bairro? Tudo red. E agora ele vai tokenizar ela. Eu vou tokenizar a Torre Eiffel. Exatamente. Só quem tiver Entrada. NFT pode subir até Pode o último entrar, andar. Foda-se exatamente. os outros. Fala bilionário 3 vezes, aparece algum, né? Incrível. Incrível, né? Os dois, donos da porra toda. Impressionante. Tá bom. E agora? Vamos lá. E aí, ok. E quando que você conheceu o nosso pequeno Umpa Lumpa? Vulgo Antônio. Nossa, 1,23m de altura, com um salto. Se quer Sim, vamos lá, explicar vamos aí, lá. vamos lá. Bom, na verdade, a minha entrada na blockchain, de modo geral, foi um pouquinho diferente da do Matheus. Eu sou economista de formação, inclusive um abraço para a Universidade de São Paulo, que o George odeia. Pra quem Eu não não sabe, vou nem Eu já comentar. vi isso aí. pra quem não sabe, o George, além do OnlyFans, ele também estudou no INSPER. E ele é um defensor do INSPER, até hoje. Inclusive, a alumni do INSPER bate no peito e falava assim que... Contribuiu pro programa de bolsa. Exatamente. É isso aí. E, então a gente tem essa rixa aí desde a época da graduação, né, George? Não, claro que não. Rixa eu tenho com a GV. Com vocês é tipo, não, foda-se, vocês estão aí. É isso. Justo. Mas, de fato, sou economista de formação Sensacional. e sempre fui envolvido com projetos sociais, na real. Então, É mesmo? É mesmo. Então, desde antes da graduação... Caralho, e como é que você saiu de socialista pra agora que eu me entupi É, com vamos de lá. É isso que eu tô tentando entender. Vamos lá, tem um Eu quero gap ajudar a aí. população, agora eu quero ajudar. Vou enfiar dinheiro no cu. Tem um gap. Do nada. Cara, na real, comecei a fazer muito projeto social ainda na graduação. Inclusive, um dos projetos sociais que eu fiz que deu mais certo foi um projeto com um morador em situação de rua. Na época ali, Gilberto Camporese, ele era um morador em situação de rua ali da Praça da Sé. E ele escrevia várias poesias com base na experiência de vida dele. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, pô, isso aqui é mágico, isso aqui é incrível. O mundo tem que ver isso aqui. E eu comecei um projeto social junto com ele para publicar o livro dele. E deu muito certo. A gente publicou o livro dele dentro da São Francisco, Universidade de São Paulo, de Direito, campus de Direito, apoiado pela Folha de São Paulo. E a gente vendeu o livro assim, a rodo. Tanto que a gente vendeu o livro pra França. O cara saiu da rua através desses livros. Caramba. Legal. Foi um projeto incrível. Ele assim, tinha um vira-lata caramelo no Cara, carrinho do tem Western? o Pitoco. Grande Pitoco. Tem que ter o Mano, a vira-lata gente tem que caramelo. transformar o vira-lata caramelo numa NFT. Sim. Se a gente tem três shitcoins de cachorro, inclusive, nossa senhora, foi ontem isso, mas que eu não posso fazer nada temporal aqui. Vocês viram que o Elon Musk literalmente deu a entender que a moeda oficial É Doge. Exato. Exatamente. O que Inclusive, explodiu que ela diante ontem explodiu. pra Ô, alegria. O que ela explodiu. Eu falo, esse filho da puta. Eu achei que ele tinha tudo. Eu achei que ele tinha uns 2, 3 mil Bitcoin, mas a conta é muito O maior cara que tem isso. tudo, pô. Que isso. Aí ele é foda, hein? Aí é difícil competir. Não tem como. Tu não tem noção, velho. O cara que A acabou de tela falar- dele tem tanta aba, a Pelo amor de MetaMask Deus. dele é tanta Cara, coisa assim, ó, ali que não dá pra que eu falei pra acompanhar. você, informação. Tem que saber de tudo. Tem que estar o dia inteiro pesquisando sobre tudo. Até sobre a final da Fazenda. Aí ele foi Informação, longe. gente. Agora- Informação. Não, e Conhecimento agora- geral. Informação. Agora é que não foi. A empresa dos influenciadores é dele. Os 470 e alguma coisa. Tudo é informação, dele. gente. Tudo é É. informação. Tem que estar por dentro. Informação vale ouro. Justo. Os robôs de programa de BBB. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Tudo bem. O pessoal vem aqui, e aí, quantos milhões tu quer pra fazer a gente ganhar? É isso. Daqui a pouco, Essa é a vida do entra a Vitor. Juliette ali. Aquela. Tá ligado? A Ju. Minha amiga, cara. Aí Eu é vou foda. sair. Ô, Fábio, a gente é muito Inclusive, ó, protesto em nome do Gil do Vigor, que é o vencedor moral do aquela zoeira. Vencedor moral. Mas enfim, pô. Puta economista, por sinal. Pô, Politicamente incrível. meio Mas você estúpido, fez economista. economia, você era da parte de Projetos projetos sociais. sociais. E quando que entrou a luta na sua vida? Vamos lá. Então, A pô, luta. A luta. como economista, comecei a estudar muito sobre criptoativo, criptomoeda de modo geral. Inclusive, o meu TCC é o primeiro TCC da Universidade de São Paulo sobre criptomoeda, criptoativo. E, cara, comecei Comprar a... esse TCC aí pra gente tá... Inclusive, transformei em NFT e tô vendendo. Aquela, brincadeira. É o que tá naquele livro ali. ó. Exatamente. E, Tu então... tá naquele livro? Não, agora eu até Eu desconfiei. não tô no não. livro. Eu ia ficar... Nossa, eu ia ficar mais- Ainda, né? Aquelas.
E então, pô, comecei a me aprofundar muito em estudos, principalmente no que tende à economia, criptografia de modo geral, tokenomics, etc. E não me interpreto, até hoje não me interpreto como um programador. Não sou programador de formação, mas gosto de brincar, vamos dizer assim. Então, um desses estudos, eu acabei encontrando muitos golpistas. E quis entender um pouquinho mais sobre como se dava um golpe dentro de criptomoeda. Olha só. Um rug pull, uma fraude. 100%. Acho sensacional. 100%. Legal. Ainda mais no ápice, a gente acompanhou muito golpe. Inclusive, se você tivesse conhecido o seu sócio japa antes, que eu não sei se é japa coreano, né? Não, é japonês. Não, Matheus. Não, Matheus. É Matheus. Tu é coreano, não, sou Matheus. É automático. Não, sem problema. Enfim, tu devia ter conhecido ele antes pra ele não estar nas furadas, né? Sim, exato. Olha aí. Podia ter avisado sobre os jogos, né? Não podia, né? Eu Mas também me fudi bastante. É isso. Não, quem não se fudeu com jogos, né? Acho que é... Assim, se fudeu Foi não, hype, todo né? mundo conseguiu ganhar Sim. uma grana. Sim. Mas no final, obviamente, todo mundo afundou junto. Exatamente. Fez palmo infinito. Exato. Então, de modo geral, cara, quando eu comecei a estudar, de fato, me aprofundar, principalmente no que tende a golpes, eu conheci um dos golpes a fundo e consegui quebrar esse golpe. Consegui hackear Mas calma aí, esse golpe. você conheceu o golpe porque você caiu nele ou porque não. você tava pesquisando mesmo? Pesquisando vários golpes. Qual era o nome dela? Loira? Eu não posso falar. Que eu jogava na segunda pessoa? Não posso falar. Piriguete? Inclusive, eu caí num golpe. nesse caminho, eu caí num golpe de uma stablecoin. Quem nunca? Quem nunca? O Quem golpe nunca? de stable? Sim, você basicamente conseguiria participar da criação da stable. Mas stable não tem valorização? Sim, Como é que... não tem valorização. Por isso que é golpe. Por isso que é golpe. Exato. Ela não... Você basicamente... Entra nessa deixa eu stable que entender, vai valorizar deixa eu pra caramba. A empresa estava criando uma stable. Teoricamente, uma moeda que vale 1 para 1. Exato. E aí eles falam, se você colocar seu dinheiro, pra você não vai valer 1 para 1. E você achou que era uma boa ideia. Não. Ela não havia sido lançada ao mercado. Ela seria lançada. E você conseguiria basicamente participar da, vamos dizer assim... E você ia pegar um share do pré-mint, é isso? Exato. Entendi. Exato. Então seria um pré-mint de uma stable, em outras Entendi. palavras. Entendi. E aquele foi o primeiro golpe que eu caí, não foi nenhum estrago estratosférico, mas assim, foi legal, acho que eu interpreto hoje como um curso de aprendizado. É aquela coisa, né? Bota o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite. Perfeito, Né? Inclusive, perfeito. pra quem tá assistindo a gente, isso aqui não é um podcast de dica de investimento, tá? Tem que ter esse disclaimer aqui. A dica é, pelo amor de Deus, Pô, Vitor! Eu vou lançar minha moeda aqui, pô. A dica é pra você estudar, não pra investir em nada. Vamos parar de ser processado? Não, mas... Isso aqui mal existe, a gente já Não, ser mas processado. por que ser processado? Porque a gente não pode falar pra ninguém investir em nada. Não, por que não pode falar pra investir? Porque você vai falar pra investir, você tá fazendo propaganda de uma coisa que pode subir ou descer. Eu vou lançar a minha aqui, que eu já falei qual que é a real função dela. É a Vitor Coin, vai dar dinheiro pra viajar. Você vai ter... É um ticket ainda, você vai ter direito às fotos que eu tirar quando estiver viajando. Caramba. Eu achei fácil. Jogo real, jogo aqui, ó. E a frase que é o slogan, né? Tipo, se quer que palpitar na tua vida, paga suas contas. Pô. Portanto, É Exato. isso, Vitor Coin. eu compraria Vitor Coin só pra falar, cara, vamos parar de tirar férias e vir trabalhar? Tô precisando de você aqui no escritório. Eu vou colocar opinião anotada. Opinião anotada. Quantas Vitor Coins você tem? Ah, tá. Então opinião anotada. É a VTC, gente. Também dá direito a, como a gente já falou antes, água de banho, cueca usada. Não. Dá direito a umas coisas assim. É bem, o bem sonho íntimas. que ele quer Foto de que eu pé, faça. peludo. Dá direito a tudo. Pack Pack do do pé. pé, tá de Óbvio. Ó, inclusive, contrariando o Giorgio aqui, aqui sim, ó, acho que é um espaço pra falar sobre investimento. Inclusive, ó, Spaten, patrocina a gente aqui, viu? Exatamente. Porque o que cai de patrocínio pra cá, cai pra Coinlive, cai pra você. E já aproveitando aqui, eu não vi a Blocklies aqui ainda, hein? Olha aí. Você tá vendo a Cadê Blocklies o aqui? editor? Ô, Gabi, Taxado ao Cadê o vivo. editor ali? Pô, não, calma aí, não. A Blocklies não tá patrocinando a gente, pô. Que palhaçada é essa? Não, pera, a Coinlive tem que ver. Mas a Coinlive tem que aparecer. Mas não tá patrocinando, mas é nosso A parceiro. Coinlive aparece, pô. Eu quero saber da Blocklies agora. Os moleques estão suando pra poder ajudar. a Suando, o Coinlive. moleque ganha dinheiro desde os 10 anos de idade. Tem 80 mil bitcoins esse cara aí. Tudo no Bombim Ah, Cripto. Olha, eu defendo o Tá morando Antônio, na porque o ponte, Antônio é né? gente boa pra caralho. Porque, tipo, me convencer que o Oriental não é milionário, ninguém vai convencer. Já viu algum Inclusive- oriental mendigo? Imagina, não Inclusive, existe. Não existe. Ah, Já no- viu algum no Japão oriental tem. pobre? O cara perdeu tudo e tá Japão morando tem. embaixo da ponte no inclusive foi assim que o Antônio me conheceu, ele tava fazendo as ações sociais lá dele. Se isso fosse verdade, esse é o melhor corte da história. Puta que pariu.
Eu juro por Deus, eu ia fazer um vídeo sobre isso hoje à tarde. Puta que pariu. Essa foi genial. Olha, by the way, eu tô falando palavrão, a gente fala um monte de besteira porque é pra maior de 18 mesmo, né? Teoricamente, menores de idade não deveriam investir porríssima nenhuma, muito menos abrir carteira na blockchain. Mas enfim, né? Vamos que Tem vamos. que brincar, né? Menor de idade tem que brincar, né? Bom, depois dessas zoeiras todas, vamos lá. Como vocês se conheceram? Bom, justo, né? Então, basicamente, Matheus e eu, nós estudamos juntos durante a infância, muitos anos atrás, a gente teve um hiato, assim, se separamos. Assim como o nosso terceiro sócio também, o Felipe, que não está aqui hoje, mas um grande abraço aí pra ele. Um abraço, Felipe. Exato. Tá de boa, ele é Felipe quietinho, é do ele financeiro? ia ficar pra dentro, tadinho. Entendi. Ele é do financeiro, Felipe? Não, o Felipe é administrador. Quem que é do financeiro? Ah, o economista, né? Ah, pô, então cadê o dinheiro pra pagar o patrocínio? Não, já É vamos de direto brincadeira, aqui. né? Estão pegando um budget. Já não basta o que eles estão enfiando na nossa empresa. É, daí não vai já pra nada, eu vou né? mandar um pix aqui no Pode inbox. mandar, Que manda pariu, lá. é que eu não mandei ainda o relatório de vocês pra ele ver. É, justo, acho que é realmente, Exatamente, por isso que a realmente. decisão não saiu ainda. O Gabriel voltou agora depois, eu vou mandar lá na carinha já, ó, aqui é o relatório. A partir daquilo, ele que vai me fazer um pix, né? Ele fala, Exatamente. Ah, vamos mudar de assunto, como é que vocês Eu conheceram? defendo esta teoria. Fábio, você quer dar a sua opinião sobre isso? Não, deixa eu ficar quietinho. Eu sou. Aqui só entra, não sai. Olha só, hein? Olha Nossa, só. mas que promíscuo. Não, não, aí é o que tá na Caramba. sua cabeça. Gente, que preconceito Eu- vetorial é esse? Eu apontei pro meu bolso. Você voltou o bolso. Tudo bem, mas vamos lá. Voltando pra pergunta que a gente já fez 70 vezes, porque não vai dar. Aqui, tipo, os caras, mano. A gente já se viu bêbado. Esse é o problema. Esse é o problema. Não dá pra ser sério. Eu não consigo olhar pra cara do Antônio e falar, não, ele é um cara sério. Não tem como. Justo. Inclusive, queria fazer um protesto aqui, deixar registrado, um protesto contra a cabeleireira do Giorgio. Que na última vez que eu encontrei com ela, eu combinei com ela que ela faria, sim, um corte do Ronaldo Fenômeno pro Hexa no seu cabelo. E ela não fez. Ela está me devendo isso. Então, Eu tenho um contrato com ela. Entendeu? eu falei que eu Não, dobrava não, esse não, contrato. não, eu não vai falei que dar. eu quebrava e dobrava. Mas, cara, vamos pensar no bom. Pelo menos ela cagou na tua cabeça. Tá ótimo. É, sim. Justo. Achei sensacional. É o mesmo? Você foi o mesmo? Tu tá entrando na zoeira agora, né? Porra. Não, mas justo, eu queria sim fazer o corte do Ronaldo Fenômeno, que é uma promessa pro Hexa. Mas enfim. Gente, agora, parando um pouco da brincadeira, porque assim, eu preciso que vocês se apresentem. A gente já Sim, falou da sim. Blocklize algumas vezes aqui, mas assim, o discurso, gente, pra vocês entenderem, eu conheci o pessoal da Blocklize há um tempo Ó, atrás. num evento. peraí. Antes deles se apresentarem, a gente tava falando de cabeleireiro, né? Põe Ah, na pronto. tela pra mim, Cabide, por favor, olha. Não. Cabide, vai então. Valeu, Cabide. Mas nada, pode se apresentar, por favor. Eu vi que ele tava quietinho aqui, tava concentrando, mandando a Meu foto. Deus, depois dessa aí não Ai, dá, não. cara. Não, me tirou totalmente do eixo agora. A gente ganha pouco, mas se diverte. Tu tá de sacanagem, eu te defendo aqui, Cabide. Sou eu que falo, não, traz o Cabide para o Cabide é bom. Tá vendo? Boa, Sandálias da humildade. Mano do céu, Sandálias da depois humildade. eu vou te substituir isso, aí não é justo. Depois manda essa foto aí que a gente vai colocar no grupo. Não, mas tudo bem que o Vitor tem umas em cima de tanque, fazendo o Lzinho com a mão. Não, tudo bem, vamos lá. Ele não, também. ele não. Manda pra O L gente invertido. também. Manda pra gente também. Puta. E aí, foi pode se genial. apresentar Não quer agora. me substituir aqui? George nem, ó, perdeu o rebolado. Exato. Nossa, desregulei agora completamente. Nossa. Bom, enfim, vamos lá. Mas tranquilo, a gente assume daqui então. Bom, basicamente então, eu entrei no mundo cripto a partir desse golpe. Na verdade, eu acho que foi a primeira empreitada que eu fiz ali. Consegui quebrar esse golpe e devolver a grana pra todo mundo que havia sido lesado, de certo modo. E aí, a partir daquilo, eu pensei, poxa, com o meu nível de conhecimento de programação, que eu interpreto como, na época, básico, eu consegui fazer isso aqui. Pô, se eu me aprofundar e, de fato, se eu mergulhar nisso aqui, eu vou conseguir fazer muito mais coisa. Sim. Então, em linha disso, o Matheus, ele vinha na paralela, já como ele falou, na época da graduação, estudando até em prol da professora dele, né, que ele comentou aqui. O Felipe também estava na mesma vibe. Foi quando a gente, coincidentemente, a vida nos juntou, os três no mesmo momento, num momento muito parecido, também estudando com a mesma direção, falou, pô, vamos se unir, vamos unir força, vamos unir tudo que a gente tem aqui e jogar embaixo de um guarda-chuva. Antônio, isso há quanto tempo? Cara, a gente começou, basicamente, individualmente, eu particularmente, em 2018. Comecinho de 2018. Mas como empresa ou como... Há um ano atrás. Um ano e pouquinho. Nossa, CNPJ há um Completou, ano. né? Vocês estão Completou muito um bem. ano e pouquinho. Completou um ano e pouquinho. Mentira, eu vou fazer um comentário aqui, porque eu não sei se eles vão fazer, porque eles são extremamente tímidos. Mas no momento que eu conheci a Blocklize,
A parte do discurso deles que eu mais gostei, porque, tipo, vocês sabem que eu trabalhei com startup, né? Eles já nasceram dando lucro. No primeiro mês eles já deram lucro. O break-even deles foi 0. Eles literalmente montaram a empresa já com clientes pré-estabelecidos. Isso é surreal. Até para programadores, que a gente sabe que a remuneração é mais tilingada, tal, sei lá o quê. Falar de abrir uma empresa já com clientes pré-estabelecidos, já com um retorno positivo, é surreal. Isso aqui Isso já impressiona logo de cara. De fato, assim, é uma das coisas que a gente se orgulha muito. A gente já nasceu meio que break-invado, de certo modo, e eu acho que eu falo dando risada, assim, que o nosso CAC até hoje é 0. Acho que o principal fator de conhecer pessoas é justamente isso. Os nossos principais projetos até hoje foram através de indicações. Sim. A gente chegou em produtor musical na Califórnia através de uma indicação. Chegamos na Austrália através de outra indicação. E assim por diante. E a parte mais interessante, de novo, quando eles vieram conversar comigo, é que assim, a maior parte das software houses, como eles odeiam ser denominados, por sinal, você encomenda algo e você recebe esse algo. Isso. E é isso. E o modelo deles era totalmente o oposto. Quando eles vieram falar comigo e perguntar sobre o nosso projeto, sobre a Coin Livre Escambau, a primeira coisa que eles falaram, a gente não é uma software house. Perfeito. A gente não tem interesse nenhum em pegar um projeto e entregar esse projeto. Nenhum. A gente quer participar da concepção do projeto, da modelagem de negócio, e a gente só aceita se houver continuidade. Perfeito. Não é aquela quantidade, tipo, paga milão por mês pra gente resolver bug. Não, continuidade. Trabalhar junto. Quando eu ouvi isso, e detalhe, eu trabalhei com mais de 50 startups. E esse discurso, eu tenho muitos fornecedores de tecnologia, eu nunca ouvi. Quando logo de cara o cara se apresenta, a empresa se apresenta dessa maneira, eu falei, tanto que vocês foram a única empresa de desenvolvimento de software que eu apresentei o projeto. Dado que naquele momento eu não podia nem falar o nome nem o que o projeto fazia. Que foi eu falo BitConf, que foi na Blockchain Rio Festival. Na Blockchain Rio, exatamente. Sim. Surreal. Mas vamos lá, você estava falando que apresentaram até de produtor musical da Califórnia, tudo através de indicação. Perfeito. Mas eles indicaram o quê? Para fazer o quê? Legal. O que a Blocklyze faz? Ótima pergunta. Obrigado, cara. Mas que menino estudado esse. Não, o cara tá Mandei preparado. O briefing, ele Mandei estudou uma. O cara tá preparado aqui. Lembrando que ele tem computador e ponto. Aqui. Não, ponto não tem, não. Hoje você tá sem ponto? Hoje tô. Olha só. É que eu fico estudando piada durante o negócio. Não, mas pô, o cara literalmente tá muito preparado aqui. É, diferente de outros aqui, né? O que tá acontecendo hoje? Alfinetadas. Jesus, que banho de sal grosso que eu vou ter que tomar. Vamos lá. Mas vamos lá. Bom, então a Blocklyze, como o Giorgio já adiantou, a gente não gosta de ser comparado com uma soft house. Isso porque a soft house, literalmente, você vai encomendar um produto, um projeto, um software, ela vai te entregar e acabou aquilo ali. A gente gosta de entender, de fato, a necessidade do nosso cliente. Então a gente gosta de entender, primeiro, se é realmente necessário ir por aquele caminho. Realmente o cliente entende que tem que ser feito daquele jeito? Há outra maneira? Tem como a gente, basicamente, melhorar? Se tem, o que a gente pode fazer juntos e fazer, literalmente, dar continuidade no projeto? Então, a Blocklyze hoje a gente gosta de falar que é uma startup de desenvolvimento blockchain e Web3. De soluções blockchain e Web3, principalmente. Mas que manjam muito de Web 2 também. Exato. Acho que para chegar na Web 3 a gente teve que basicamente galgar bastante na Web 2. E fazer um pequeno comentário aqui. Tanto isso é verdade que o Fábio saiu. O Fábio tá mijando, sei lá o que ele tá fazendo. Fábio, ótimo, voltou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas reuniões a gente teve com a equipe da Blocklyze que não foram presenciais? Cara, acho que nenhuma até agora, né? Quantas vezes eles vieram aqui sem cobrar absolutamente nada para entender o projeto e desenvolver junto com a gente? Na mesma hora, né? Parece que os caras, eles acordam e vêm aqui pra Paulista e ficam lá embaixo. Quando que o George vai chamar, né? Eles têm sei lá quantos clientes, mas assim, quando que o George vai chamar para poder subir? Isso faz a diferença, né? É aqui para provar que não é brincadeira. Os caras... uma coisa que ajuda bastante também é que a gente é vizinho de prédio, né? A gente tá no prédio literalmente ao lado. Nosso escritório fica aqui na Paulista. Aí ajuda, hein? Ajuda bastante. Então, a gente, eu particularmente gosto muito de uma troca presencial. Acho que, o Fábio pode confirmar muito isso, né? A gente literalmente sempre parte pra, vamos fazer uma reunião presencial, vamos, sei lá, trocar olho no olho é bem melhor. Os moleques são tão bons que o CTO da Coin Livre quer pagar do bolso dele. O serviço tá sério. Ele tá querendo pagar do bolso dele o contrato com a Blocklyze. Os moleques são muito bons. Justo.
E, enfim, então, de fato, né, a gente gosta muito dessa aproximação, dessa troca humana, sobretudo. Então, a gente literalmente preza muito por essa presença, de fato, fazer uma reunião, um encontro presencial. Eu acho que o fato de estar na Paulista, claro, ajuda pra caramba, mas a gente tenta manter isso com todos os clientes, literalmente todos. Todos que a gente pode, né? Claro, a gente não consegue pegar um avião e ir pra Califórnia. Mas aí, Vitor, a gente ligou o foda-se e eu já falei pra eles que eles têm que dropar o escritório deles e vir pra cá. É. E tem uma área aqui que tá disponível pra Coin Livre que eles tinham que vir pra cá todo mundo. Aí a gente não vai E ser... aí, nossa, a nem oferta só já, aí já a aumenta oferta o time, já hein? foi feita, mas o aceite não foi dado. Ainda tá estudando essa hipótese, essa possibilidade aí. Show. E é assim, vocês desenvolvem criptomoeda, NFT, metaverso também? Cara, show. Ótima pergunta também. O cara tá muito preparado hoje. Caramba. É hoje. Eu faço bons briefings. Justo. Mas, pô, a gente gosta de falar que a gente consegue desenvolver literalmente em todos os desdobramentos da blockchain Web3. Desde a criação de documentos, como um simples documento de tokenomics, até aplicações como smart contracts, gerando criptomoeda, NFT e qualquer outro tipo de registro, supply chain, por exemplo. Chain privada e chain pública? A gente gosta muito de trabalhar com a chain pública. A gente entende o valor da privada, mas acho que a pública ainda tem um fator de segurança. Vamos sustentar a treta. Vamos trazer o Gui aqui. Pode trazer. Pode trazer o Gui. Só pode pra trazer. tretar. Mas vamos tretar. Trazer o Gui pra cá de novo. O Ele Gui, conhece o Gui? Conheço. Opa! Steinkoff. O Gui, o interessante do Gui é que assim, ele é tão divertido que ele já tá marcado pra vir aqui em outros 3 papos, tá ligado? Que é pra debater com um monte de gente. Sim. Achei sensacional. Não, o Gui e eu, a gente já conversou bastante a respeito disso. Ele é um defensor nato da blockchain privada. Sim. E ele tá certo. Ele tem seu valor. Eu acho que depende. Quando tu ganha R$1 milhão por mês de salário, tu não tem só valor, tu tem razão. É diferente. Esse é o ponto. Quando tu é bom o suficiente pra te pagarem que ninguém recebe, tu não tem valor, tu tem razão. O Gui é foda. Um abraço Ele é pro muito Gui. O Gui é gente boa demais também, um cara incrível. Mas de modo geral, sim, a gente trabalha também com a blockchain privada, mas a gente sempre tende a ir pra blockchain pública, por algumas razões. Mas de modo geral, a gente gosta e consegue basicamente desenvolver qualquer tipo de solução dentro da blockchain, sendo ela, de fato, apenas um simples documento como o smart contract mais complexo e requisitado possível. Uhum. Então, a gente hoje também, além de front, back-end, BI. Perfeito. E além da Coin Livre, hoje a gente tem alguns outros clientes, como por exemplo, hoje no Brasil tem um metaverso sendo construído, e a gente também é a equipe de tecnologia por trás desse metaverso. E além de hoje também sermos o braço direito de dois grandes estúdios aqui no Brasil, estúdios NFTs, que basicamente contam com a gente para qualquer tipo de solução. Então, É hoje, mesmo? Hoje a gente tá bem posicionado no mercado. Você tá falando desse... OpenSea as a Service. Mais ou menos. Vocês estão fazendo esse projeto do metaverso do Brasil. Qual que é esse projeto? É aquele que veio o rapaz aqui, falou do negócio do GTA ou não? É outro? Não. Não, esse aí eu Nossa, conheço. quem dera se juntar esses dois no mesmo projeto. Ia ser legal, ia ser legal. Juntar junto. Que o do Nossa, Rafa é o imagina, único que eu Fábio. vejo sentido de eu entrando nesse metaverso. Nossa o resto, senhora, se juntar GTA com o que os moleques sabem fazer. que pra mim é metaverso e GTA, o resto é papo furado. Justo. É um projeto destinado, literalmente, a recursos para a Amazônia. Caramba, vai ter girafa lá? Vai ter o quê? Girafa? O cara tá de sacanagem. Porque da última vez que eu fui pra lá não tinha. Brincadeira. Eu bebo e você, que droga que você usa? Ué, falaram que acabaram com a girafa lá, eu fui lá, não vi nenhuma girafa lá na Amazônia. DiCaprio, agora que eu entendi a piada. Tá, demorou pra cair aí. Nossa senhora! Não, se pode, problema sou eu. A gente tem que sair da Web 2 pra Web 3. Faltou o upgrade aqui. Inclusive, fazendo um adendo aqui, não sabia se eu podia falar esse nome. Fazendo um adendo aqui. Mas se for possível editar, a gente conta com essa edição. Caso não seja possível, um grande abraço. Presta atenção na minutagem. 34 minutos e 33 segundos, vamos lá. Vamos ver quando vai ser lançado. Um abraço, Gabit. Depois eu te pago uma. Mas, de fato, a gente hoje está por trás de alguns outros projetos também, como o caso de um metaverso brasileiro. Não apenas, né? Trabalhando também com um produtor musical, que é literalmente a criação de uma música através de NFTs. Então, disponibilizando uma música através de NFTs. Então, qual que é o projeto? Esse daí eu tenho ING. Agora, esse daí eu tenho certeza que eu não posso falar. Tá, não, mas vamos lá. Numa música em NFT. Ok. É uma música. Por exemplo, eu criei uma música aqui agora. Você transforma ela em NFT. Seria a mesma coisa que eu vendesse a música pra qualquer pessoa? Cara, não.
Vamos lá. Quando a gente parte de uma criação de uma música fatiada, por exemplo, esse projeto ele pegou uma música de uma cantora, uma artista famosa, fatiou em 10 pedacinhos. Cada pedacinho se tornou um NFT. Sim. Esse pedacinho ele pode ser comercializado em qualquer plataforma. Exclusivamente, nesse caso, foi comercializado nessa plataforma específica. Ele dá direito ao retorno da música, é isso? Perfeito. Ele não só dá direito ao retorno, mas a pessoa que adquirir aquela propriedade tem direito de royalties, tem direito de imagem, tem direito de mas tudo. aí você tá falando também, é um projeto no exterior, não é aqui no Brasil. Não é brasileiro. Cara, eu fico pensando nisso porque, assim, aqui no Brasil tem uma série de travas na parte de... Principalmente de direito autoral, na parte de que música. trazer pra cá um diretor do ECAD só pra cacetar, né? Não, na verdade, assim, ó, no Brasil é o mais complicado, mas é o mais justo. É assim, eu venho dessa área, trabalhei muitos anos nisso, tenho muita raiva disso, que é muita trava, mas é o mais justo de todos. Trava pra caramba. Pô, você vai fazer uma liberação, você tem que conversar com 15 caras. Eu achei que você tinha só 16 empresas fora das daqui. Não, empresa pô, na música que tu eu vim tem? da área da música, eu trabalhei na área dos músicos do Brasil Eu nem por sabia. muitos anos, pô, não, tem bastante, tem Daqui a pouco bastante entra chão Rick aí. Bonadil ali. É. Ah, Latino chegou. Latino. A Janita vai entrar pela porta, sentar ali e dentro de metaverso. Foda-se. sim, sim. E aí, assim, eu lembro que na época a gente discutia muito com o ECAD, aí hoje, por exemplo, eu tenho músicas minhas, inclusive. Caramba. Suas? Depois Sim, já tocou em compartilha novela, lá, o Caramba compartilha. 4. Caramba. É. Cadê o link do Spotify? Ô, Fábio, tu sabia disso? Não, daí ninguém sabe, nem eu sei. Eu já acompanhei, Fazer uma- pô, já vi fazer uma banda. que você é guitarrista, a mulher é cantora, pô. Daí a gente conhece bastante disso daí, A pô. cada podcast é mais duas conhece. ou três empresas que ele tem que a gente vai descobrindo. É impressionante, A gente impressionante. conhece. Silvio Santos. E aí, assim, a gente tinha muito... Não, ele não é não, porque ele comprou o NFT do Silvio Santos, tá só esperando ele morrer pra vender mais caro. Não, que eu amo o Silvio Santos. Esse episódio já está online pra vocês assistirem. Ele falou isso ao vivo. E aí, assim, a questão da burocracia da música aqui é muito complicado. Estão fazendo lá fora, é mais fácil. Você reparte ela em quantos pedaços for, fica mais fácil receber. Aqui no Brasil, vocês não fizeram nenhuma disso ainda. Não, no Brasil não. Porque acho que aqui vai ter um probleminha a mais. Aqui é um pouquinho mais complicado. É muito. E aqui, inclusive, na parte de liberação de direitos, por exemplo, mesmo que você consiga liberação pelo ECAD, liberação pela alguma associação, no caso da Brahms, alguma coisa assim, a música ainda tem a gravadora, ainda tem o artista, mesmo se você conseguir liberação com uns, tem liberação com outros. Fora as taxas, né? Você Aqui tem não, aqui é bem direito complicado. fonoamericano, Aqui autoral, né? não mexeram nisso, ninguém consegue mexer nisso ainda. Sim. Então eu imaginei que era do exterior mesmo. E aí repartiram em 10, cada um que tem recebe os direitos, tanto os direitos de imagem, de lucro da música e tudo mais. Perfeito, tem um direito de... É um owner, né? Tem um direito de propriedade, tem um direito de imagem, direito de royalties, pode escolher qual plataforma vai ser disponibilizado aquele trechinho e assim por diante. E você consegue escolher o trechinho que você vai... Consegue, Pô. obviamente. Mas aí o preço muda, né? Exato, o refrão, por exemplo, é mais demandado, etc. Porque as músicas mais hoje raro, é vamos música dizer de assim. refrão de Tem 15 share em segundos cima pro de- TikTok, pô. de monetização do TikTok. Exato. Exatamente. E geralmente é o refrão, né? Ou o Sim. Spotify sobre o conteúdo inteiro e assim. Né? Sim. Mas enfim, é um projeto que deu muito certo também. Mas sobretudo a gente conseguiu se alavancar através das coleções NFTs, principalmente lá fora. Então, acho que foi o grande starter assim, da Blocklies. A gente conseguiu se alavancar muito através de coleções NFTs. Coleções de NFT, você tá falando de especificamente NFT artístico? Tipo, macaco Sim, a pixelado gente da vida? basicamente conseguiu surfar esse hype através de Então coleções. tu gosta de macaco pixelado, é isso? Cara, eu acho que a tecnologia NFT ela é pouco explorada e pouco explorada da maneira correta. Perfeito. Exatamente. Eu acho que a questão dos colecionáveis foi uma porta de entrada que conseguiu romper algumas barreiras. Perfeito. Então, como jogos Concordo NFTs 400%. justo. Eles são a ponta do iceberg, eles não são a Exatamente. tecnologia. Perfeito. É como faz o pessoal entrar no mercado também. Igual Eu jogos, até né? brinquei em outra live que a gente gravou que o que esses NFTs fizeram de verdade foi criar comunidades. Exatamente. Uhum. Comunidades de investidores que se conheceram por causa desses NFTs, por causa do valor investido, a lá Neymar, enfim. E isso tem um retorno gigantesco. Tá? Uhum. Mas é um retorno que nada tem a ver na prática com a blockchain. Aquele foi só o pacote de entrada. Como se você dissesse que você foi num evento particular, que você recebeu um convite, esse convite seria NFT, e por causa desse NFT você foi neste evento, e neste evento você fez bons networkings ali. Perfeito. E, na minha opinião, é isso. Eu acho Esse que é o limite. complementaria, eu acho que esse tipo de ações também chamou muito a atenção para a tecnologia. E a partir dessa atenção,
conseguiu basicamente criar e desenvolver literalmente vários desdobramentos sobre aquilo. Então acho que, claro, apesar de ter valores estratosféricos que particularmente não concordo, ela tem sim o seu valor. Ela conseguiu chamar a atenção, ela conseguiu basicamente chutar algumas barreiras que existia para entrada e basicamente a partir daquilo a gente conseguiu criar diversos desdobramentos a partir da tecnologia, que ainda, repito, eu ainda acho pouco explorada. E eu acho que ainda vai ser muito explorada nos próximos anos. É só um minutinho, porque a produção acabou de me falar aqui no ponto que eu não tenho, que existe uma foto aqui que a gente precisa mostrar. Eita, que bicho. Mas tem várias. Olha essa cara Tem de várias. pedinte de farol. Que isso? Mas não parece que vai bater na tua janela. Não, mas e se falar for o pra seguinte, mostrar foto aqui, eu tenho foto aqui. Não, deixa eu voar aqui, tá? Eu tenho foto aqui. Virou uma A primeira ele já não gostou. Acho que A eu primeira ele já vou- sentiu. não aguento que sobra. Vamos deixar muito claro que não fui eu que pedi, que é o nosso editor que falou assim, não, eu tenho uma foto pra mostrar. Eu falei, Pode tá bom. mostrar o que tá público é pra ser visto. Pô, eu acho Tá, que minha, tinha que minha dar vida uma é palhinha, pública, hein? minha vida é pública. Acho que tinha que dar uma Cadê o palhinha. violão pra gente Alguém tem escutar um violão pouquinho? ali? A gente, mas olha que ideia boa. Na próxima a gente vai pegar, eu vou trazer um violão lá de casa. Eu não toco nada, gente. Eu não toco nada. Apesar de ser acima de 18, eu não vou fazer esse comentário que eu pensei em fazer agora, porque o meu filtro ainda tá ativo. Continuando, obrigado, enfim, Cabide, muito obrigado pela inserção. Queria agradecer, pode ir disso pra pior, tá? Porque até ficou bem essa Isso tá público, tá? Que é público é pra mostrar mesmo. Não é as suas escondidas. Aliás, eu tenho as Vocês escondidas. acharam aquela foto? Tá público. A minha. Quem mandou aquela minha foto? Tirou print. Mas olha que... Tá bom. Eu vou publicar literalmente a placa do carro dele que eu achei no seu Nossa, que isso? Cara, tá ficando... Vou publicar. Tudo que vai, volta. Então, acho que Assim, tem o meu tudo horário que aqui. vai, volta. Você vai aguentar o que vai voltar, tá beleza. Voltando pro assunto, porque hoje tá foda o Tá negócio ficando louco aqui. aqui, o negócio tá ficando louco. Daqui a pouco vou a cerveja, vou a garrafa. Como é que foi no podcast acho que de ontem? Que a mulher Teve duas jogou vezes que jogaram uma na outra. uma água na Caramba, outra. Que porra que aconteceu? Ela tava Perdeu a esperando noção o soco completamente, ali. né? Tava esperando o Não, soco. eu também, mas... A ideia era mais viral, pô. Pensa Era na mais viral. Mas só a tacada de água já foi boa. Se eu tô por fora, não tô sabendo. Nossa. Mas imagina depois da água, outra voa em cima da mesa e gruda no cabelo, pô. Aí era As legal. mulheres se tacando. Nossa, foi legal. Isso foi legal. Caramba. Acho que foi o primeiro escândalo dentro de um podcast que valeu a pena ser visto. Eu vou mandar o link depois no grupo pra vocês verem. Quero ver o foco. Voltando pro assunto, que tá Voltando. difícil hoje. Essa vez nem foi culpa minha, foi do Cabide. Não, pô, tem que é público, gente. Eu tava adorando o assunto. O que é Cabide público resolveu- é público. O que é público é isso. Aí o pessoal acha, olha o que eu achei, cara. Era público, não era? É que eu falei pro Cabide há um tempo atrás, é o seguinte, tipo assim... Ele precisava ser o Jean do rolê, entendeu? Do nosso flow aqui. Ele precisava comentar os bagulhos, só que ele tem vergonha, ele não comenta. Aí agora ele descobriu que ele tem a liberdade da inserção de tela. Então, em vez de ele comentar em voz alta, ele passar pega e manda pra disclaimer. mim. Tem uma imagem pra postar. É isso, esse é o jeito dele. Já a gente mostra a câmera pra vocês verem quem que é o Cabide, mas vamos lá. Grande cabide, hein? Grande Cabide, inclusive pode pegar. Cabide que trabalhou 20 anos da vida dele com pânico, então ele já tá acostumado a fazer as pessoas passarem vergonha. Cabide, a gente vai ter uma sessão só contigo. Obrigado. Só com inserções suas. Pô, tem que ser entrevistado aqui. Voltando. Né? Não. Que O isso? Cabide é sensacional. Galera que do grava aqui, É o pessoal outro do Pânico, patamar. conhece todo mundo. É outro Outro patamar. patamar. O Cabide é outro patamar. Às vezes ele dorme enquanto ele tá fazendo o vídeo de câmera ali. Tira um cochilinho. Tira um cochilinho, tá ligado? Mas enfim. E aí? Voltemos pros assuntos que importam? Voltemos para o Voltemos, assunto. Você que fica... Beleza, então você tá falando de alguns projetos. Você falou de música, principalmente projeto internacional. Você falou de metaverso já. Uhum. Tá, vamos... Eu quero trazer um passo pra trás, Claro. porque Vamos lá. pra mim é importante pra caçamba, que é o seguinte. Eu não vou falar que isso é preconceito, mas é fato pra mim que as pessoas entendem que quando você tá falando de soluções na Web3, parece que é algo exclusivo. Exatamente. Tipo assim, você vai de anjinho ou de demônio na festa de Halloween? Parece que é isso, sabe? Você tem que escolher um ou outro. E não é assim que as coisas funcionam. Na própria CoinLivre a gente tem soluções Web 2 com tecnologia Web 3, com segurança Web 3. Entre os clientes de vocês, projetos de vocês, como é que tem sido essa transição? E principalmente, eu não sei nem quantos funcionários vocês têm hoje, mas como é que é essa divisão hoje? Quantas pessoas da equipe de vocês, tirando a galera de estruturação de negócios, né, que são vocês os sócios, quantos deles o maior expertise é a Web 2 e quantos deles são exclusivamente para a Web 3? Como é que é essa dinâmica? Tá, ótima pergunta.
Ó. Eu já vim Sensacional. Ele elogia a pergunta, cara. Né, eu vim aqui. Eu vou ficar blush, já. Só que não pode elogiar muito, não, cara. Dá uma. Tá bom, Vai então mandar um vou monte de segurar. pergunta agora. Eu vou segurar aqui, vou segurar um pouquinho. Então foi uma péssima pergunta. Aqui, ó. Mas, Pergunta bosta, hein? caramba, você trouxe aqui pra isso. Programa do Gugu. Mas legal. Bom, como você falou, a Blocklies hoje ela é composta por 3 sócios, nós somos 3 founders. Na verdade, tá entrando um quarto agora, mas a gente deixa baixo. Vamos conhecer isso aí. Mas de modo Prazer, geral, vou a tentar. gente tem 8 funcionários fixos e tem uma cacetada de PJs. De PJs não, perdão, de freelancers. E aí a gente gosta de basicamente montar uma equipe para cada tipo de projeto. Porque sim, tem muito projeto que demanda muito tempo e a gente não pode ficar basicamente pingando um cara daqui, sai desse projeto, vem para cá, vem tampar buraco. Isso não funciona. Isso infelizmente não funciona. Tem que deixar um exclusivo Cara, em cima de cada um. Principalmente se, velocidade. se a ideia de vocês é sempre ter clientes que vão continuar com o serviço Perfeito, de vocês. cirúrgico. Fato, você pode testar ou não, mas de qualquer maneira você precisa de uma vasta gama de profissionais competentes que possam acompanhar esse cliente por uma boa parte do tempo do teu contrato com eles. Perfeito. Faz sentido. É exatamente essa filosofia. Então a gente gosta, chegou um projeto. Quais profissionais a gente precisa para realizar aquele projeto de uma forma saudável e funcional? Fica um negócio bem feito. A gente não gosta de entrar fazendo negócio mal feito. Eficiente e eficaz. Perfeito. E cometer loucura, né? Em cometer loucura. Que a gente já cometeu bastante, né? É. Mas enfim, principalmente no começo. Mas, então a gente basicamente gosta assim de montar, estruturar uma equipe legal para cada tipo de projeto e contar, obviamente, com freelancers é necessário sim, porque tem tipo de profissional que basicamente não é tão demandado ao longo de um projeto. Tem participações pequenas e a gente conta com ele. Agora a sua pergunta sobre a Web 2, sim, a gente tem muito projeto hoje que ela mescla entre o Web 2 e o Web 3, se tornando uma transição. Web 2,5. Exatamente. E- É a transição, né? Exato, Até porque, gente, tem muitas coisas que a gente conhece hoje. Cara, uma dash administrativa, uma wallet, que o front disso, a maneira como a gente interage com isso, seja web, seja celular, aquela solução não precisa nem foi desenvolvida na Web 3. Exatamente. A questão é que a Web 3 proporciona algumas vantagens que, pelo menos para mim, são cruciais. Uma delas é a criptografia, a segurança de dados, Rastreabilidade. a maneira como você faz login, logout, autenticação. Então, assim, você pode ter você não só pode, como vai ter um zilhão de coisas feitas na Web 2 que vão se adaptar a uma tecnologia nova. perfeito. Desculpa se for um exemplo estúpido, mas depois que inventaram aquela maneira de você criar uma senha forte, com recuperação de senha tal, sei lá o quê, todos os sites que envolviam cadastro, compra tal, se adaptaram àquilo. Parece algo bobo, né? Mas eu tava na época onde aquilo não existia. Você cadastrava uma senha e acabou. Aquilo. Não tinha segurança, não tinha frase de segurança, não tinha absolutamente nada. O Hotmail foi o primeiro para mim que fez uma ou outra pergunta a mais, cadastro de um segundo e-mail para recuperação. E aí, de repente, em muito pouco tempo, todas as empresas relevantes no mercado tinham essa opção. Recuperação de senha, cadastro duplo, e-mail secundário, etc. Do dia para a noite, porque era algo óbvio a se fazer. Para mim, a transição da Web 2 à Web 3 é algo também óbvio a se fazer. Para que você vai ficar numa criptografia, que nem é criptografia muitas vezes, né? Você vai cadastrar suas... Eu nem estou falando de LGPD aqui, tá? Nem tô falando de venda de informação. Para que você vai colocar suas informações em uma determinada plataforma, site, sign-in? Não importa. Se você tem certeza que aquela tecnologia é falha, que há uma centralização do poder de decisão e da custódia, vamos chamar assim, daqueles dados por parte da empresa. Para que você vai fazer isso se já existem várias opções onde isso não é verdade? Estou dando um exemplo troncho, mas mesmo assim, a exemplo aqui da CoinLivre, nosso patrocinador, a CoinLivre não consegue acessar seus dados de jeito nenhum. Quando você fizer o KYC e fizer sua conta dentro da wallet e tal, não tem como a CoinLivre ter esses dados. Ela poderia até vender dados de BI para patrocinadores, mas jamais o teu contato ou o nome de alguém. Perfeito. A LGPD acaba sendo, aqui no Brasil, uma lei totalmente inútil se o pessoal simplesmente aderir ao Web3. O que vai acontecer naturalmente. A LGPD vai virar uma lei totalmente antiquada. Que você que é o dono daqueles dados, né? Exatamente. Não tem como alguém ter acesso a esses dados. Nem aos dados que importam, tipo senha e tal, e muito menos aos dados de perfil, profile. Sim. Eu acho que até dando um passo atrás, você falou que viveu essa transformação. Literalmente de criar alguma coisa, uma senha forte, até pelo Hotmail, né?
Mas eu imagino que naquela época isso foi muito revolucionário. A galera, porra, literalmente chegou uma coisa ali e todo mundo começou a pensar. pensar. Tem um passo a mais agora? Não é só criar um e-mail e acabou? Tipo, criar um e-mail de senha 2 vezes? Tem alguma coisa a mais pra me proteger de alguma coisa? E aí as frases lá, quem foi seu melhor amigo no colégio? Caralho, quem foi meu melhor amigo no colégio? Depois de alguns anos, né, pra lembrar. Pegava um bloquinho, eu anotava aquilo lá, você esquecia do mesmo jeito. Qual é a sua ponto comida? Não é esse. A questão é que parecia, pô, olha que revolucionário. Exato. E eu dei um exemplo, de novo, troncho, simples demais. Imagina quando a gente não tá falando de procedimento mais, você começa a falar de tecnologia. Pelo amor de Deus. Exato. É uma evolução absurda. Se isso não tiver o professor meu da pós falava um friction muito grande, ou seja, se para que você adquira esse up de tecnologia para melhorar a sua segurança pessoal e das contas que você tem, principalmente as contas financeiras, não tiver um friction muito grande, ou seja, não te demandar muito tempo, se não tiver que aprender muita coisa para poder aderir àquela tecnologia, cara, a adesão em massa vai ser muito mais rápida do que a gente imagina. Perfeito. Muito mais rápida. Da mesma maneira que foi rápido o cadastro normal do Hotmail para o cadastro Plus. Assim, e eu ainda complementando, eu acredito que essa transformação que você basicamente falou que presenciou, ela vai acontecer novamente. Eu acho que, claro, a gente ainda está entrando nessa transformação. Mas eu imagino e espero que isso, de fato, seja uma transformação tão importante ou mais importante do que aquilo que você falou que viveu, né? E assim, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão, desde que nasceram nesse mundo, entrando tudo nisso daí. Deixa eu perguntar, o que vocês conseguem imaginar daqui a 2, 5 anos desse mercado, de evolução, alguma coisa assim? Legal. Eu posso dar meu parecer primeiro? Acho que, complementando o que o George estava falando aqui, né? Existe um up ainda do que existe de tecnologia Web 2 para Web 3, né? Então, hoje você precisa ter uma MetaMask ou uma outra wallet para se conectar, né? Para você interagir. Hein? Exatamente. Putz, dá uma preguiça. Exatamente. A gente também sente que também é uma barreira que existe tanto para as empresas quanto para adesão em massa, né? De interagir com a Web 3. Do jeito que está hoje, só quem tem o real conhecimento do negócio, porque pessoa comum não consegue fazer aquilo. Exatamente. E é uma preocupação, porque algumas empresas vêm até a gente e falam assim, queria colocar alguma coisa Web3, um NFT, uma mintagem aqui. Putz, mas aí, será que eu vou ter que ter uma MetaMask? Será que eu preciso ensinar todo mundo a ter uma MetaMask? Nossa. É um Web 2,5 que a gente está comentando, que é uma friction, né, que existe para que a adoção seja feita em massa. Então a gente sente isso, então a gente está criando algumas soluções para intervir nessa barreira, né? Então a pessoa não precisa ter uma MetaMask, ela pode criar uma carteira com a gente diretamente, né? Ela pode criar um endereço na Ethereum só para ela interagir com aquela aplicação. Hoje a gente está com também um projeto de uma rede social e essa rede social vai contar com esse login. Ele não precisa ter uma MetaMask, ele pode interagir com a rede social e com os tokens dele, com o login dele. Então ele tem o login lá, ele já tem um endereço na seria a mesma blockchain. coisa que alguns jogos que eu entro hoje em dia, faço com o login com o Facebook. Isso, é mais exatamente. fácil, já tem todos os dados, já tá tudo lá. Muito, porque se você falar para o usuário que ele precisa guardar aquela senha, aquele mnemônico, e ele não pode perder, e não pode salvar no PC, e não pode tirar foto daquilo também, porque senão pode ser hackeado, isso já cria uma barreira, né? Porque ele fala, poxa, e se eu perder, eu vou perder tudo que eu conquistei nesse tempo inteiro? Cara, e aí a gente até estava discutindo outro dia sobre esse negócio, justamente sobre isso. Cara, a geração que tá vindo, que é uma geração com a memória cada vez mais curta, com a paciência cada vez mais curta e tudo mais, TikTok 15 segundos, passa rápido, passa. Essa mesma geração é a geração que vai conseguir gravar 15 palavras diferentes de uma senha, isso, aquilo. É muito difícil. Eu tenho dificuldade também. Salvei Graças lá. a Deus que não, né? Porque se conseguisse, é a mesma coisa de alguém te apontar uma arma e falar qual que é da senha do banco. Como eu já falei, a minha mas vai gravar, vai salvar onde? A minha segurança, eu já falei isso em outro podcast, a minha segurança eu tenho 2 protocolos próprios meus de segurança. Primeiro eu divido as minhas palavras em ordens aleatórias, em 2 papeizinhos, um eu boto em um banco, outro eu boto em outro banco, tipo num cofrezinho. E meu segundo layer se alguma coisa acontecer de errado, porque eu não sei minhas palavras de cor, eu tenho TDAH, eu sou incapaz de gravar, eu tenho 3 amigos que não se conhecem, cada um deles tem 5 palavras na minha conta principal. Eles não sabem a ordem, eles não sabem absolutamente nada. Mas se eu precisar, eu pergunto para esses 3 amigos. O George Até porque hard wallets não serve para nada, me desculpa. Concordo. As empresas de hard wallets, se a gente for ter patrocínio, eu vou falar que elas servem para muita coisa. Mas não serve para nada, porque assim, você tá só dando mais uma chance de alguém te hackear. Pegar Fisicamente. Exatamente. Fisicamente, que é a maneira mais
Vamos lá, a blockchain é tão difícil de ser hackeada? Ela pode ser, claro. Mas é Sim, tão como difícil. tudo que é digital pode ser, mas comparado Aí aos criaram que tem. um bagulho físico que só facilitou. Exato. Que é pra dar uma segurança psicológica, porque não faz nenhum sentido pra mim, de que você tem aquilo em algum lugar, que aquele negócio que não é físico pra você está físico em algum lugar, mas que na prática só gera mais um problema. Porque se alguém roubar aquilo ali, meu irmão, mesmo sem você lá, a chance de se ferrar Sim. é Tá com muito tudo grande, aí, né, muito mano? maior do que se você não tivesse aquele item. Eu não sei, eu acho que eu prefiro pensar muito em linha que o MC Vitor tava falando, que era uma questão da acessibilidade. Então, eu acho que talvez, nesse caso, essa carteira física, ela pode sim, talvez, quebrar uma barreira para acessar aquela galera que não tem tanta acessibilidade, não é uma coisa tão fácil para ela imaginar que tá guardados os ativos dela numa wallet. Ou que tem algum tipo de desconfiança, que não confia Perfeito. na nuvem de alguma Perfeito. maneira, Físico, né? ou que Consegue quer ter tocar alguma aquilo coisa lá. física. Exato. Perfeito. E aí, respondendo até o seu questionamento, eu imagino exatamente isso, o mercado caminhando para aquelas barreiras e dificuldades em questão de acessibilidade. Sim. Eu acho que o mercado já evoluiu muito, mas ele ainda tem muito a evoluir. Ó, eu gosto de dar um exemplo aqui, não tem nada a ver, mas a gente vai chegar lá. Por exemplo, Facebook. Cara, Facebook, o que você precisa fazer? Apesar do Facebook ninguém mais usar aquele negócio. Você entrava lá, você colocava o seu e-mail, acho que o nome, sei lá, alguma coisa assim, e escolhia uma senha. Aí você entrou, pô, dava um trabalho de colocar a foto de perfil e postar alguma coisa. Ok. Mas depois que você passou isso, acessava lá, tem o pessoal que deixa automático, vai. Aí o primeiro pessoal chegou, faz isso com tranquilidade, depois os mais velhos conseguem chegar. Isso é um processo que eles conseguem fazer com tranquilidade, com segurança. O sistema financeiro, MetaMask, Trust, meu, você tá maluco, cara. Pô, imagina a minha avó não dá. fazendo isso. Não, tem é como, impossível, não tem é como. impossível. Eu tenho um comentário para fazer que eu achei sensacional, falando comigo há uma semana, 10 dias atrás, de um advogado da vara familiar. Ele falou assim, eu adoro a blockchain. Eu falei, é por causa dos NFTs contratos? Eu falei, não, é por causa do seguinte, a hard wallet ajuda pra caramba a minha área. Eu falei, impossível. Eu juro que na cabeça não tinha ido lá. Eu falei, hã? Foi Como? longe. Olha o que ele explicou, olha que sensacional. Ele falou o seguinte, imagina que você tenha um certo parente que tem uma certa quantia de dinheiro numa certa conta. E aí ele faleceu. Ele não tinha planejado falecer, ele não estava doente e tal, ele não fez. Só que ele deixou guardado em algum lugar, no banco e tal, acesso a uma hard wallet com os bens dele. Você tem noção de quão mais fácil é acessar esses bens do que ter que quebrar qualquer tipo de criptografia, acesso a contas bancárias, etc. Porque o cara não se planejou para isso quando ele tem uma hard wallet de ativos que, de maneira geral, não são nem brasileiros, nem americanos, nem nada. É aquele safeguard que o cara tem, tipo assim, eu tenho, sei lá, 10 milhões de reais em cripto de maneira geral, que estão na minha wallet, que no caso nessa hard wallet, e aí eu coloquei no meu will, né, no meu, como é que chama isso em português? Enfim, eu coloquei no meu will lá qual que é a frase para isso, e se por um acaso eu morrer, é para liberar isso para minha família, para que eles possam dividir esses ativos. E esse advogado falou, você tem noção como mais fácil é isso? Com menos processo a gente tem que passar, com menos discussão tem. Mesmo o cara não tenha planejado a própria morte, ele deixou só um safeguard lá para quando fosse necessário. Para uma parte dos ativos dele, que poderia ajudar a família dele até que o inventário saísse. Ele falou, não tem comparação da velocidade que o inventário é processado com tantas disputas judiciais versus a vontade de alguém sobre um ativo que é internacional. Que não precisa passar por processo legal. Se ele falou aquilo, se ele deu acesso àquilo, e se ele ordenou aquilo vai acontecer. A burocracia Eu por nunca tinha trás disso. pensado nisso. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Depois que ela me falou que eu não tinha pensado. Até porque eu não sou advogado, nunca. Não é algo que eu lido rotineiramente. Falei, cara, é sensacional isso. É o primeiro uso que eu falo, cacete, olha aí, uma hard wallet serve pra alguma coisa. Funciona. E é totalmente diferente. Porque se fosse uma conta digital, não seria tão simples assim. Qualquer um poderia entrar, poderia poder acessar aquilo, roubar aquilo, puxar aquilo. Mas uma hard wallet, basicamente, você está criando um cofrezinho que você está dando acesso, que não passa por processos legais brasileiros, para você garantir aquelas pessoas que você quer e predeterminou o acesso àquele tipo de dinheiro, recurso. Bizarro isso, né? Totalmente nada a ver, mas ao mesmo tempo, tudo a ver com o assunto que a gente está falando. Sim. Não fazia a menor ideia desse tipo de aplicação. Quebra de burocracia é grande, né? Total. E se a blockchain foi inventada justamente para poder quebrar intermediários na maior parte dos mercados, eu acho muito legal que um advogado tenha trazido. Pô,
Quebra processos também. Legal, inclusive Agiliza. advogado, né? Queremos você aqui, né? Pra trocar ideia com ele. São os 2, 3, sensacional. Já. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, voltando até a pergunta lá de como que a gente vê, né, daqui uns 5 anos a utilização da blockchain, daqui uns 5 anos as pessoas não precisam falar mais de blockchain, né? Fato. As coisas vão estar acontecendo, a tecnologia por trás. Independente da tecnologia que tiver por trás, aquilo lá tá funcionando e de um jeito melhor do que funciona hoje. Hoje a gente não fala assim, as coisas funcionam por meio do Google. Google virou um verbo, né? Então a gente fala, dá um Google aí. Dá um Google aí. Né? Dá uma Exatamente. bugada, né? Mesma coisa, então a gente não vai precisar ver, categoria. nossa, esse produto aqui é muito bom porque ele tá na blockchain. Não, esse produto é muito bom porque ele funciona muito bem dentro dessa tecnologia que ele tá fazendo. Alguém sabe o nome da tecnologia? Quando você acha, Independente, quando você abre o exatamente. aplicativo do Itaú, você tem que clicar na sua senha que toda vez que muda de lugar. Alguém sabe o nome disso? Ninguém Mas sabe, virou padrão, não velho. virou? Virou. Exatamente. Algum de vocês tinha conta no banco na época que você tinha aquele cartãozinho de senhas do seu cartão de débito? Eu não. Não, essa aí Eu eu não meu peguei. primeiro tinha isso. De pular disso aqui para algo que você faz em 5 segundos, se aqui tanto 3 segundos. Ninguém Ninguém fala o nome dessa coisa Ninguém nova. sabe o que tem por Você trás só do se Pix, acostumou. né? Ah, Como Que funciona? é o um Pix, assunto que cara? a não gente fala lembro quem toda falou live pra aqui. mim, Pix mas parece que tem aqui em São Paulo algumas cancelas de quando você para o carro lá, tá sendo tudo através da blockchain. Cancelas de estacionamento. De estacionamento. Na hora que você faz o shopping. pagamento ali, vai tudo através de blockchain ali. E ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. E isso sim, isso é usabilidade, porque assim, você está transformando uma coisa que já existe, você não está Exatamente. reinventando a roda. Perfeito. Só está mudando o Porque a sistema diferença é o operacional. token, Sim. Mas- E a mas pessoa que sua está pagando não interação faz combina. ideia com aquilo dali. Uma coisa que a gente é meio contraditório, né? A gente trabalha com tecnologia, desenvolve as coisas, mas a gente fala tecnologia por tecnologia é brinquedinho de nerd. Então, tipo, eu escolher blockchain ou escolher uma base de dados, tipo, na nuvem, isso é independente, né? A blockchain tem que estar lá porque ela traz benefícios mesmo para rastreabilidade, Sim, para sim. confiança daquele processo. Então, a gente... Por isso que a gente fala, a gente não é uma software house. A gente quer entrar no produto, sendo que faz sentido ter uma blockchain nele lá. Então, tem algumas coisas que a gente fala, poxa, mas será que isso aqui não pode ser mais barato se você colocar numa nuvem? Se você usar uma tecnologia que hoje não te onera em tantas coisas assim? E a gente coloca esses raciocínios para quem tá fazendo a solução, né? Para quem tá trazendo a ideia pra gente, né? Não, e é uma curiosidade de fato, né? Porque assim, as palavras blockchain, Web3, são palavras grávidas. Elas englobam muita coisa. Sim. Muita coisa. Você pode nunca investir numa moeda inflacionária e mesmo assim usar blockchain sua vida inteira. E é isso que as pessoas não entendem. Quando você pergunta o data Uber da vida, que perguntar com que você trabalha, trabalha com blockchain e tal, sei lá o que, um negócio de cripto. Nossa, quando alguém sabe, pô, legal, tá, Bitcoin, tá. Não, então, não. Não. Exatamente. E Você é pode- a resposta você pode padrão, usar- né? Negócio de cripto. É Bitcoin. Bitcoin. Indica umas moedas aí. Indica umas Nossa, moedas aí. Sua vida Essa inteira é fato. sem nunca ser detentor de nenhum token. Exatamente. Sem nunca ter investido um centavo. Legal. E ainda assim, sua vida inteira depender da tecnologia da blockchain. A galera ainda não se tocou disso, mas já vai. E por que eu faço essa previsão? Porque se os governos, que são extremamente ineficientes, ineficazes, que são os piores gestores do mundo, já estão correndo atrás da blockchain para poder se atualizar, Uhum. imagina nós, Sim. réis humanos. De modo geral, acho que como o economista falando, a criptomoeda nada mais é do que a remuneração da própria blockchain. E eu acho que isso tem o seu valor, tem total valor. Sim. E sim, realmente, a gente viu uma migração para criptomoeda como investimento nos últimos anos, né? Acho que a gente teve a gente alcançou um mercado bilionário. E aí sim, eu acho que faz necessário o governo se atualizar e correr atrás disso, né? E aí é a discussão que a gente sempre fala sobre hype, né? Eu odeio essa expressão e eu odeio projetos que só se sustentam disso. Mas Sim. olha que bizarro. O hype que fez com que a blockchain ficasse mais famosa entre investidores, entre entusiastas, é justamente porque tanto a mineração quanto o trade das moedas mais conhecidas davam muito dinheiro. Então é aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui também, de você ficar rico do dia para a noite. Como isso foi possível em um momento atrás, Uhum. o assunto começou a ser mais disseminado entre as pessoas. Então, esse foi o ponto positivo do hype. Que para mim é 2%, todo o resto é negativo. Uhum. Achar que o nosso mercado só existe por causa do hype, para mim é Especulação totalmente só, negativo. né? Mas ainda assim, se não houvesse o hype, se não houvessem... É que eu não quero chamar de moedas, tá? Se não houvessem tokens inflacionários sem lastro, será que
o mundo estaria se adaptando da maneira que está hoje com a tecnologia da blockchain? Acho que existe... O hype existe justamente para trazer a adoção em massa para tudo, né? A inteligência artificial, o hype... Olha o macaquinho do Neymar IoT, pra NFT, pô. Foi macaquinho do caramba. Fato. Só que assim, foi bom, mas foi ruim. Porque todo mundo pensa, NFT é o negócio do Sim. macaco do Neymar. É um macaco. É a Esse é- referência, esse né? é o- Foi o referência. benchmark. Esse é esse o é aquele lado ruim. pixelado que vale milhões de dólares. Não, cara. Eu tirei um print aqui, também Não. tenho. Então, É isso. Meu Aí, irmão, e aí, eu quando- fiz um contrato com vocês de prestação de serviços, isso tem que ser uma NFT. Quanto que isso vale? Nada e tudo ao mesmo tempo. Não um macaquinho de Exatamente. $1 milhão de Então, sei lá quantos milhões de dólares. Mas aí quando fala do que é, a pessoa... NFT é aqueles negócios que eles retardados da internet, pega aquelas fotos tudo pixelada, põe lá, é porque não posso tirar print, não, mas o outro é o dono do registro. Ele Pô, por que eu aqueles quero essa negócios merda, que menino cara? de 11 anos ganha presente de aniversário, compra, vende e fica milionário? Não. Inclusive, por curiosidade, por que você não gosta de chamar de moeda? Porque não é uma moeda. Por quê? Tu é economista, você sabe o que eu tô falando. Não, é uma eu- moeda. Não, sei lá, quero discutir. moeda. Vamos Vamos entrar discutir num isso aqui? papo economia? Não, Papo real não. economia? Por que não é uma moeda? Todas são tokens. Tá? Falar que alguma coisa é uma moeda, você precisaria primeiro de lastro, coisa que nenhuma delas tem. Mas nem moeda normal, Segundo hoje de em dia tem lá. referência. Não é. Aí, Esse é o pô. ponto. E a gente já falou sobre isso várias vezes. eu imagino que que é você uma vai moeda. falar. Essa é uma discussão muito frequente Não, que a gente tem aqui. provavelmente já falaram Nenhuma delas sobre tem. fator de confiança, mercado. Tudo, Mas assim, tudo. olha, que louco. Padrão dólar, padrão ouro. Já falamos sobre essa porra toda. Nem precisa aprofundar. Mas o ponto é, chamar algo de moeda que tem um valor totalmente inflacionário, que nada tem a ver com o quanto aquilo compra de itens no mercado e sim com a perspectiva de valor do ativo por si só, é muito complicado. Exemplo prático disso. O real, a inflação do real tem a ver com o que ele pode ou não comprar, com a emissão de moeda, com taxa Selic, várias outras coisas macro. Tá? Quando a gente fala de um ativo qualquer, esse copo aqui, né? De quanto ele vale hoje para você, tem a ver com a raridade, um copo só, com a raridade dele, da facilidade de você adquirir ele, para que ele serve, entre outras coisas. Então quem vai determinar quanto que esse copo vale é o mercado. Isso é uma coisa micro. Isso é uma coisa micro. Os tokens, eles têm uma relação muito complexa para mim entre o que é micro e o que é macro. Hoje, Bitcoin, Ethereum, infelizmente, a gente está falando de coisas micro, oferta e demanda exclusivamente, independentemente de utilidade marginal ou valor. Perfeito. Se isso é verdade, ela não é de fato uma moeda. Por um outro lado, eu entendo a crítica de muitos economistas que falam que, se nem as moedas que a gente chama de moeda de fato têm lastro, portanto, mas aí, vamos lá, mas aí é uma questão de referência. Perfeito. A sociedade chama a moeda algo que é XYZ. Eu posso concordar ou não com esse XYZ. Mas eu não posso falar que uma cripto é igual a esse XYZ. Eu posso discordar do XYZ, mas não posso referenciar um no outro. Simples assim, a meu ver. Desculpa o economês aqui, mas essa é só a minha opinião, tá? Eu não estou certo nem errado, é uma opinião. A gente vai saber se eu estou certo ou errado nos próximos anos, beleza? Manda a tua. Não, mas acho que é um baita ponto de vista, uma baita ótica. No Brasil, a gente interpreta assim, lá, dinheiro, moeda, de modo geral, aquilo que é emitido pelo Banco Central, pelo Bacen. Isso porque tem um fator de confiança de um órgão governamental, né? A gente, acho que provavelmente já discutiram isso em outro episódio. Sim. Mas, sei lá, imagina que louco numa sociedade muito antiga, ou até numa sociedade isolada, utilizar concha de praia como uma moeda. A moeda, por si só, ela tem um valor. É um valor de troca. Então, se aquela comunidade interpreta aquilo como um valor de troca e um valor que ela... Pô, legal, isso aqui vale 10 conchas. E a concha, de fato, passa a ter um valor, aquilo, de fato, exerce uma função de troca e se torna uma moeda. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a aceitar cada vez mais criptoativos, de modo geral, como fator de pagamento, transações e transferências de renda, de modo geral, se a gente falar da microeconomia, ela se torna, ela ocupa esse papel de função de pagamento. Eu acho isso sensacional, porque quanto mais o tempo passar e você puder usar qualquer tipo de cripto, qualquer tipo de token como meio de pagamento, mais ele se assemelha a uma moeda. Perfeito. Porém, se você for seguir as notícias recentes, que eu estou adorando, por sinal, de caixas eletrônicos, supermercados Carrefour, inclusive patrocinando nós Carrefour, você vai poder tirar o seu USDT em reais na hora. Quanto mais você tiver soluções de Web 2 no mundo real, onde você tira as suas criptos em dinheiro para você pegar esse dinheiro e comprar algo,
você entende que ele deixa de ser uma moeda e passa a ser mais uma ativo ali. entidade aí no meio, mais um intermediário aí no meio. Então, quanto mais esse tipo de coisa acontecer, mais ele se diverge de uma moeda. Agora, quanto mais, por um outro lado, você conseguir fazer a transação direta, Perfeito. aí sim ela se assemelha a uma moeda. Tem esse desvio marginal, de fato, hoje, que você chega lá. Você chega no Carrefour, ao invés de você pagar a sua compra com a sua cripto, você vai num caixa eletrônico, saca, transfere. Mesmo a gente falando de USDT, mesmo que de é USDT. stable. Então, falando de uma stable Sim. indo para uma Fiat stable, real, né? Uhum. E aí dessa Fiat comprando alguma coisa. Olha que bizarro isso, né? mas de agora- stable para stable, mas mesmo Perfeito. Agora, se o Carrefour patrocina a gente, se o Carrefour, se o Carrefour passa a aceitar aquilo como fator de pagamento, você concorda que aí sim a gente tá falando de uma aproximação de uma moeda? assim, ele se aproxima muito mais da moeda, fato. Legal. E aí hoje a gente, assim, cada vez mais a gente encontra mais negócios, sei lá, a Toyota aceitando como forma de pagamento um criptoativo, uma criptomoeda. Sim, Então eu acho que sim, concordo plenamente. como economista falando, no Brasil ela não é reconhecida como uma moeda, porque ela não é, sei lá, ela não é originada do Bacen, que de fato tem a sua política monetária, mas acho que de modo geral, global, sim, ela tá caminhando, tá assemelhando-se a uma moeda. Institucionalmente falando, jamais uma cripto vai ser uma moeda de fato, porque ninguém vai conseguir mintar Emitir ela. ela. Nenhuma instituição, nenhuma autarquia vai conseguir mintar ela. Nenhum Bacen, nenhum governo, tirando o chinês, vai conseguir de fato produzir uma moeda. Ela é finita e ela é mintada conforme regras. Uhum. Cada moeda sua. Então, da maneira como a gente caracteriza uma moeda hoje, ia ser impossível caracterizar. Porém, concordo completamente contigo. O uso faz com que aquilo se torne uma moeda muito mais do que qualquer caracterização ou definição legal. Perfeito. E aí quando eu falo, por Papo exemplo... meio conceitual, mas é real. Papo monarque, né? Fumar mais que um baseado. Mas é real isso. E é muito interessante essa área. Eu também acho que eu gosto bastante de trocar esse tipo de ideia. Inclusive, eu interpreto sim a criptomoeda como uma forma de remuneração da blockchain. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Ethereum e a Polygon, que são, eu acho que as entidades, né, as blockchains que permitem maior desenvolvimento. A Polygon por ser muito mais barata e a Ethereum porque foi a pioneira. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de aplicação lá dentro, a gente tem que pagar, obviamente, o gás, a taxa, que é, sim, na moeda daquele espaço. E eu tenho um comentário aqui que vai totalmente em linha com o que você está falando e justifica uma cripto como uma moeda, tá? Uma stable como uma moeda. Muito recentemente, um dos escritórios que a gente está em contato, eles conseguiram provar por jurisprudência e advogados muito bons que você pode, de fato, receber o seu salário em cripto. E aí, né? Que bizarro isso, né? Parece uma coisa bem simples, mas não é simples. Porque se você recebe o seu salário em cripto, ele não é renda, ele é investimento financeiro. Então até Como que ele vai ser 35 mil reais taxado? por mês, você não é taxado. Só que aquilo é sua renda. Tá no seu contrato que você é pago naquilo. Então não preciso nem falar que o governo brasileiro não sabe o que fazer com isso. Mas esse escritório específico criou essa jurisprudência. Ele conseguiu provar que se você pode ser pago com carro, se você pode ser pago com algum tantas outras ativo, coisas, ativos ou promessa de ativos, ou ativos com valor flutuante, um carro. É um exemplo disso. Sim. Né? Se você receber um carro como pagamento hoje pelo teu trabalho e o mesmo carro daqui a 7 meses, o valor dele é totalmente diferente. Então, se isso é possível, então, e os caras conseguiram provar que você pode receber. Então, hoje em dia, se alguém te pagar o teu salário em cripto, inclusive, pessoal daqui da empresa, pague o meu em cripto, por favor, para não pagar imposto. Mas, enfim, mas aí isso é possível e passível. E isso é mais um argumento para falar que uma cripto é uma moeda. Perfeito. Mas espera aí, então pagando em cripto não se paga o imposto. Por enquanto, certo? Depende como você depende. declara, mas sim. Sim, mas aí só que na hora que você for sacar, você vai cobrar o imposto. Depende você também. Não. Como ele é um investimento financeiro, você tem que declarar o que você tinha no começo e o que você tinha depois. Isso. Se a gente está falando de uma mesma quantidade de ativos, a diferença do valor entre esses dois é a valoração que ele teve, é o ônus ou o bônus que você teve durante o tempo. Se esse bônus dividido pelo número de meses, tal, passar de um certo valor mensal, você vai pagar imposto ou não. Sobre o lucro, principalmente. Exatamente, que é essa Então valoração. você recebendo o seu salário em cripto, Até 35 mil reais por mês você em cripto, transferindo ele para sua conta, você não paga nada de imposto. 0,000. Zero. Pô, o governo não sabe disso? Não, claro que ele sabe disso. Por isso eu não me Por isso preocupado que em tá, regulamentar o mercado. Não, pô, a gente viu... Porra, nos eu últimos- quero regulamentar. Não, Eu quero receber em
cripto. No último ano, a gente viu uma corrida para essa regulamentação, né? A gente, literalmente, há 2 anos atrás, a gente não se discutia, literalmente, sei lá, o imposto sobre um criptoativo. Você não tinha na sua declaração de renda, não se declarava. A gente fala muito sobre isso, a taxonomia, né? O que é o quê? Como é que você declara o quê? Perfeito. O que é criptoativo? Fala, eu tenho tantos Bitcoin, mas daí ele valorizou tanto, mas eu não vendi ele. Exato. Não importa se os meus 3 Bitcoin valiam X, agora valem 10X. Eu não realizei. Então não vou pagar imposto sobre isso. Eu acho que muito em linha disso, basicamente, Exato. correram para Binance se estabelecer no Brasil e aí sim conseguir fazer algum tipo de taxação, até porque é a maior casa atualmente. Então hoje a Binance está estabelecida no... Sem falar sobre a Binance, porque vai dar processo. Então, não estou falando. Binance processa ele patrocina porque a eu gente. amo a Binance. Binance patrocina a gente. pela- Tu ama a Binance aonde? Eu amo a Binance. Que a gente eu amo a critica essa Binance. porra o tempo inteiro. Não, você, a gente Nova Dax não, pra pô, cima, você. Nova Dax pra baixo. Eu gosto do logo deles. Nova Dax Eu patrocina a gosto do gente. logo deles. Eu gosto do logo deles. Bom Tem um logo argumento, né? bonitinho, entendeu? Binance É igual aquele patrocina Itaú todo que você mundo. faz Sentar assim, ó. nessa mesa de discussão. Você faz assim, ó. Aí aqui é Itaú. Abriu uma conta no Itaú por causa disso. Não, e é lindo quando a Binance também trava os seus ativos, né? Tu quer tirar, tu não pode. Eu não vou tirar mesmo, fica lá, Tu pô. tem aquele- Fica lá, pô. Ele tá sendo patrocinado, a gente não sabe. Não, Fica lá. Não, queria, hein? Queria. Sabe qual é o ponto? Se Queria. você tem alguns bilhões investidos e você recebe alguns milhões de salários, você não tá preocupado se você vai tirar os teus Há um bilhões Não. naquela Entendeu? Baby Dogecoin, que é bilhões de zero à direita. Se tu Que tinha bilhões valem em 15 Dogecoin, reais. Depois da semana passada, tu tem muitos e muitos mais bilhões. Mas enfim, são perspectivas diferentes. Eu não consigo defender nada do que a Binance faz. Pô, mas ela tá operando, tá bonitinha, deixa lá. Eu sou italiano, cara. Tem uma coisa que me Processinho ensinaram chegando desde ali. criança, chamada Bro Code. Tu lembra Bro Code? O cara tem um amigo, o cara fala assim, pô, eu tô interessado nessa mina. Essa mina virou homem. Nem precisa ser a sim. tua namorada. Se teu amigo falou, isso se chama Bro Code. É uma questão de respeito entre homens e entre amigos, certo? Pra mim, a Binance cagou com o Bro Code. E se O que eu quero dizer com os dois isso? amigos se interessam pela mesma pessoa? Oi? Se os dois amigos se interessam pela mesma pessoa. Quem falou primeiro? Quem falou É primeiro, o tipo exatamente. Cibets aqui. o tipo... Dá shot, caralho. Mas enfim. Pra mim, a Binance rompeu com isso. O objetivo da blockchain era quando a Binance veio pro Brasil e foi... Como é que eu vou falar isso? Atraída Brasil, né, cara? ou procurada Brasil, pô. pelos bancos para ser o banco das criptos de todos os demais bancos e que para que isso fosse verdade, a própria Binance tinha que, pela primeira vez em um país, virar um banco. Pra mim, eles traíram o movimento. A partir do momento que Por isso conta do aconteceu... Brasil, pô, não é por conta tudo deles. bem, Porra. porque os bancos brasileiros queriam usar eles como bacen das criptos, Sim. e para isso eles tiveram que comply com várias regras. Não significa que eles queriam fazer isso, mas eles de fato fizeram. Jogaram o Hoje, jogo. se você tem uma conta na Binance, você está exposto, meu irmão. Sim. Não precisa você não precisa ter cometido um crime para a Binance pegar e falar sobre a sua conta, quanto você tem, como você faz. Esse é o problema. Porque a blockchain foi criada para o oposto disso. É por isso que no momento que a Binance entrou como banco dos bancos aqui, eu tirei minha conta de lá e fui para a concorrência. Eu não preciso esconder absolutamente Você foi nada de pro ninguém, mercado mas Bitcoin? o movimento está errado. Você foi pro mercado Bitcoin? Não, foi para Nova Dax. Ah, não. Aí tá aí. O único que é melhor que a Binance é a Nova Dax. Nova Dax patrocina a É. gente. Eu vou falar isso E a pra Nova você. Dax tem que patrocinar mesmo, porque O eu Antônio gosto vai ser deles. Eu o falo cara deles que pra pede todo o mundo. patrocínio aqui. Pô. Não, a Nova Dax eu é- falei a pra Nova eles, Dax é pô, top. Se falar de marca pop de patrocínio, os Não. caras levaram... Cara, levar a sério o Não, negócio. Nova aqui. Dax eu vou falar. Cacete, Nova hambúrguer Dax, favorito, pede patrocínio. Vai ser assim. Não, Fast food. iFood, Nova né? Dax é Não, mais já difícil. não, iFood, gente. patrocina nós, Então eu vou pô, começar a imagina. falar assim. Painelzão do iFood aqui, tá? Eu vou começar a falar assim, a plataforma de cripto amarela. Aí- Não, a Nova Dax de verdade, pra mim, hoje é o melhor que tem. Por quê? Facilidade. Você entra, até um animal entra lá, consegue colocar um dinheiro lá dentro e comprar qualquer moeda. A Binance tem tanto número lá que um cara que tem aquele negócio que dá no ouvido lá, labirintite, ele passa mal lá e cai. Nossa, é verdade. Tem tanto menu Tem. que você Quem, fica quem não é do perdido. ramo ali passa mal. Agora a Nova Dax, cara. Tu quer pô, sair de Pix até um token, tu precisa de 4 aplicativos, 40 minutos de sim. operação. Agora a Nova Dax, 73 cara, cliques. pra mim eles resolveram o problema. Eles que vão ser o pilar pra entrada pro ser humano comum, que não tá acostumado com esse meio. Eles conseguiram resolver esse problema. Pra dona de casa que vai pagar a conta de luz com 10% de desconto se ela pagar por cripto, é isso? Nossa, cara. Nova É Nova Dax. Dax, é isso? Não, é Nova uma baita Dax. plataforma, né? Acho que é uma baita plataforma. Realmente. Sim. Um baita app.
Extremamente Sim. completo e extremamente simples ao mesmo tempo. Simples demais. E se você E quiser. não é nem patrocinador, né? Porque a gente E se gosta você mesmo. quiser uma parte mais complicada dela, tem lá que você clica e vai Tem, uma complicado. tem Mas ela é gráficos. simples, ela é simples. Ela é o Google hoje do que tem de melhor ela. Ó, nem, pô, patrocina eu. Ó. Não merece Depois depois O da dessa? tamanho da propaganda, né? carteira dele vale Pô, a pena. não, vou fazer até Tá um de corte olho, pra mandar Navadax, pra tá de eles. Pô, olho. Navadax, Tá tá de de sacanagem. Tá de sacanagem. Senhores, tem uma pergunta pra vocês. Desculpa sair do assunto. Eu não sei quantos clientes vocês têm hoje, mas vamos lá. A cada 10 clientes. É um estudo de mercado pra mim, mas é uma curiosidade que eu nunca te perguntei antes. Claro. Se cada 10 clientes chegam pra vocês com uma certa demanda, a minha pergunta é: como é que você caracteriza essa demanda? O que mais essa galera tem procurado? A gente tá falando de apps, plataformas, vitrines digitais. O que o pessoal mais pede pra vocês? E agora não tô limitando a Web3, tá? Tô falando de maneira geral. Legal. É. Eu acho que a gente começou principalmente assim com a maior demanda de desenvolvimento de smart contracts voltado para NFT. Acho que começou muito em linha disso, até que a gente sentiu uma transição e se tornaram aplicações, sei lá, projetos maiores dentro da Web3. Aplicações plataformas ou APIs? Plataformas. No meio do ano passado, né? Não, no meio desse ano, na verdade, começou um pseudo-hype de marketplace. Então, tudo que vinham falar com a gente era marketplace. Todo mundo queria ter Todo seu próprio mundo- marketplace. Vibe OpenSea. Todo mundo quer ter seu Vibe próprio OpenSea. perfil. Mas era porque tinham visto como funcionava na OpenSea e que funcionava, né? Então, vamos copiar esse método pra gente aplicar. Então, e aí acho que veio uma confusão, né, na cabeça das pessoas. Do tipo, eu quero estar posicionado nisso, eu quero que a minha empresa tenha essa bandeira, mas eu não sei como que é que eu consigo colocar isso aí agora. Bom, como é que eu faço? Vamos estudar aqui, acho que vai ser o marketplace. E ficou isso. Aí começou marketplace. A Coinlivre mesmo é um marketplace. Sim, mas ela tem De uma maneira diferente. Isso, tem um viés Versão diferenciado. 3.0, né? Ela flerta Bom, com a algumas Coinlivre é a coisas melhor, aí, né? Dá pra versão 14.0. Porque a Coinlivre é a melhor que tem. Ela Mas flerta. não é porque é patrocinador, é porque é diferente. Mas eu super entendo. Ela A flerta. plataforma vitrine das coisas foi justamente a transição da Web 1 para a Web 2. Para pra pensar. Uhum. Web 1, totalmente dispositivo. Notícia, blog, escambau, totalmente dispositivo. Você não clica em nada. Quando você clica, vai para outra página que tem mais coisa dispositiva. Uhum. Web 2, interação. Comentário, like. Comentário, like. E a partir daí... Dislike. Aí depois Haters. APIs, integrações, mais pra frente aplicativos, etc. Essa transição é a nossa transição. É a transição. Esse é o padrão. Exatamente. É pegar a ideia do que é um marketplace, Americanas, Mercado Livre, etc. e trazer para este mercado. É o testar, né? Eu acho que é o testar, é ver se funciona as coisas que já funcionaram lá atrás, né? Uma coisa que eu ia comentar é que eu sinto que a gente é o explorador. Então a gente vai cair em golpe, a gente vai testar coisas que não funcionam, né? A gente vai entrar em jogos NFT só pra ver como que é que funciona, a gente vai comprar criptomoeda só pra ver como é que funciona. E cair nessas armadilhazinhas faz parte do jogo. É aquilo que você falou. Não usar o dinheiro do leite, né? E usar o dinheiro da pinga. Então, Exato. você Gente, vai testando, Eu né? tenho uma consideração que é o seguinte. Como eu trabalhei como consultor, teve muito mais projetos que eu recusei trabalhar do que eu... Porque o pessoal apresentava, eu fazia a minha própria análise e entendia se aquilo fazia sentido ou não para mim. Até porque startup não pode pagar bem. Então, a maior parte da minha remuneração tinha a ver com percentual. Perfeito. Pela minha ajuda. Beleza? Ok. O projeto chega para vocês. O cara tem a ideia de fazer... Tanana. Vocês atuam desde a formação da modelagem de negócio até... Como vocês já falaram, vocês não entregam o projeto, vocês continuam nele. Perfeito. E aí a ideia do cara é uma bosta. E aí? Cara, legal. Eu acho Você que- fala a real. Porque eu falava. Isso aqui não vai pra frente, meu irmão. Eu falava. Vocês Legal. falam. Eu acho que a gente pode trazer um exemplo prático. A gente foi procurado, na verdade, por uma entidade de médicos, onde a intenção era basicamente, literalmente, criar uma aplicação onde todo o registro do usuário era registrado na blockchain. Todos. Então você vai ao médico, vai fazer um raio-x, tá na blockchain. Logo. E aí teria a identidade. Hoje a gente tem um produto interno, 100% nosso, que é uma identidade dentro da blockchain. Não é uma wallet. A gente quer sair um pouco dessa ideia da wallet e ter uma identidade. O cara ter tudo ali dentro. A vida dele tá ali. É a identidade dele. A ideia do cadastro Sim. único, uma NFT com todas as informações que você Exatamente. precisa e que vai ser Perfeito. atualizada durante o tempo. Perfeito. E esse produto... Que é, inclusive, parte da NFT 2.0. Né?
Você tem um ativo que, ainda que único, pode ser alterado. Vai agregando as tempo. coisas também. Perfeito. E esse produto, ele se encaixaria perfeitamente. Porque, assim, a gente, claro, teria que construir uma aplicação para qualquer tipo de registro médico. Então, o cara vai no interior do Roraima. Ele vai, basicamente, sei lá, um diabético. Ele vai ter o seu médico lá no interior de Roraima e vai fazer um acompanhamento com ele de um diabético, que é um acompanhamento diário. Todo dia ele tem que medir a sua insulina. Amanhã, o cara se mudou para o Rio de Janeiro. Ele perdeu o médico, ele perdeu todo o histórico que estava lá com o cara. Só que o registro está sendo feito dentro de uma aplicação que é dele. Perfeito. Ele é o owner da informação. Ele chega no médico do Rio de Janeiro, só permite o médico acessar aquelas informações e o médico tem basicamente todo o histórico dele real. Teoricamente, uma boa ideia. Puta ideia. Qual que é o problema? A gente desbravou todas as possibilidades e a gente caiu num termo que são os dados sensíveis de uma pessoa ao ser registrado ali dentro. Um exemplo, um aidético. Hoje, basicamente, falar sobre uma pessoa aidética é um dado muito sensível, Sim. que a pessoa não tem que expor e pode causar muitos, sei lá, desconfortos para essa pessoa. É verdade, hein? Sim, pode. Sim. Mas até aí, se fosse uma NFT, essa pessoa poderia ser tratada e o acompanhamento poderia ser feito por outros médicos sem nem que o médico soubesse que pessoa que é essa. Ele poderia analisar o perfil. Não, mas tô falando saindo de uma clínica, saindo de uma outra, e vai para uma outra. A transferência de informações. Aí a pessoa vai consultar, o cara olha pra você e o cara Tá. até dá É afastado. que eu não. penso sempre na consulta daquela hash. Nunca tinha pensado E por também isso. a consulta da hash também. Entendi. Claro, totalmente em linha, mas a consulta da hash também. Se, por exemplo, eu descubro qual que é a sua carteira, eu vou ver lá, vou consultar o George. Eu sei, eu não... Nossa, E vai vazar, é hein? verdade. E vai vazar, hein? E Mas aí, entendeu? Então Entendi a o gente... problema. É um imagina, problemão. 15 de novembro Mas descobriu a quem sabe mudança que de isso é um sexo que ele problema? fez, Cara, cara. isso é uma Pô, coisa que vem exatamente. do Basicamente, nada. isso acho que é um bom ponto pra Blocklies, né? Os três gostam muito do que faz. Foram Então, vocês que se tocaram sim, nisso? sim. Isso é sensacional. Cara, isso é... Porque você não... Isso não tá no momento zero, nem nos primeiros 5 brainstorms. Isso é uma coisa que Não, isso foi só desenvolvido. sai se você A entende gente fez muito bem a modelo. várias Eu venho de reuniões, família a de gente médico, modelou cara, mas é tudo. uma coisa que realmente Não, isso é pega. trivial, não. Eu acho que futuramente isso pode ser solucionado. Hoje, talvez, não vale a pena gastar tanto esforço e dinheiro pra isso. E aí sim, pô, a gente gostou do projeto, a gente gostou da equipe, era uma galera muito gente boa, a gente passou um bom tempo aplicado nisso, mas a gente falou, pô, não vale a pena pra gente nesse momento. E a gente sentou e foi muito transparente, cara, ó, a gente encontrou isso a gente entende como um problema, futuramente pode ser corrigido, pode ter outra alternativa, mas nesse momento não faz sentido pra gente gastar tempo e esforço, que é o principal Até porque ativo. não é tecnológico, é processual Sim, mesmo, né? sim. Alguma coisa, talvez até cultural. Vamos lá, virou um cadastro geral disso. Aí alguém de lá pega o nome de tal pessoa do CPF e Dá uma tal olhadinha. e pega e deixa isso público. Cara, imagina o Acabou. pessoal, no ano tal ele teve gonorreia, no outro ele teve muito mais fácil sífilis. do que No... isso. Pô, Alguém você tá compra um maluco. pão de queijo de você que você vende. Quando ele compra esse pão de queijo, você fala, bom, então essa é a minha hash. Se você pesquisar Acabou, a hash, tem acabou. um bilhão de coisas lá que falam. Então aquele vendedor de pão de queijo, cujo nome o cara me falou na hora, que é o Pedro Silva, tem tudo isso aqui de registro. Isso registro tem a ver Nossa. com... Exatamente. E Não, além então, disso, pessoas brincadinho públicas. pra Imagina caramba. a pessoa pública. Isso também é um problema pro cadastro único, É. que a gente defende aqui como NFT. 100%. Agora, uma pessoa pública que os caras, cara, vasculha tudo, de uma Tudo, pessoa vai pública. vazar, Nossa, eles vão fazer ter vídeo sobre isso acesso. hoje, cara. Acabou. Adorei isso. Então deu Que uma assunto trava legal. boa. Então, Não, uma pessoa pública, os caras vasculham tudo hoje. Imagina com um negócio desse, vai vazar tudo do cara. É mais um papo que dá por aí uns 3 dias só discutindo Nossa, isso eu aqui. literalmente vou fazer vídeo sobre isso hoje. Deixa eu fazer só uma pergunta bem ignorante minha Por aqui, favor. que eu sou o cara mais ignorante nesse meio aqui. Com tantas perguntas boas, ele fala que ele é ignorante aqui, né, velho? Será que eu tenho mais Ó, umas 20 ainda? No site de vocês tem uma parte aqui, tá DAO, D-A-O. Sim. São a nova geração de novo modelo. O que é isso? Já explico o que é DAO, boa. Legal. Eu vou deixar o Matheus explicar e eu quero dar um pulo ao banheiro. Existe, eu também queria ir no banheiro, mas Existe essa... Fiquem à vontade! bebi tanta Fiquem à água aqui. vontade! Cerveja. Show, vou dar um pulo ao banheiro. Ou entendi. A gente dá uma pausa e a gente vai no Hã? banheiro. Não, pode continuar, vamos Vai continuar. Então, beleza. Então, as DAOs, elas são meio que um novo jeito de você lidar com organizações, Sim. né? Minha opinião, eu gosto muito de assemelhar a projetos open source, sabe? Sim. Então, os projetos open source, você meio que para programador, né? Você meio que interage porque você gosta daquele projeto. Sim. Então, o Mozilla começou assim, né? Ele é open source, então você consegue colocar algumas features lá que Sim. você imaginou, entra em contato com outras pessoas, desenvolve aquela feature e propõe pro Mozilla.
eles analisam aquilo lá e colocam para produção, para funcionar para a gente, para o usuário normal. Aham. As DAOs funcionam mais ou menos assim. Então, são pessoas que se familiarizam com aquele assunto. Então, pode ser programação, pode ser jurídico, pode ser médico, pode ser qualquer coisa. E elas contribuem com aquela discussão, né? Contribuem com alguma parte de conhecimento dela para aquela organização. Então, por isso que ela é totalmente descentralizada. Ela não depende de uma empresa para falar assim, hoje a gente vai tocar essa pauta. Não, você que conhece desse assunto pode falar sobre esse assunto dentro dessa DAO, dessa organização. E aí essa conversa fica muito mais colaborativa, né? Eu não preciso, não depende de mim de tocar sobre o assunto de medicina, que eu não conheço nada. Pode ser um colega meu que conhece alguma coisa, entra naquela DAO, né? Entra na participação dessa organização e consegue colaborar com aquilo para fazer aquilo crescer. Isso pode ser para programação, pode ser para qualquer coisa. Show de bola, show de bola. Giorgio, você tem alguma pergunta final para eles aí, que o nosso tempo é muito curto? Eu sei que, dependendo dele, ele fica mais 8 horas aqui. Só que o nosso tempo não permite isso, infelizmente. É parte do meu trabalho, fazer isso. Um bom profissional. Antes de concluir até a pergunta do Giorgio, até fazendo um adendo àquela pergunta que você fez sobre algum projeto que, vocês não acreditam, que vocês vão falar, como vocês vão quibar esses caras, né? Eu acho que isso retrata muito o nosso discurso de não ser uma soft house. A gente passou um bom tempo mergulhado naquela solução do programa de saúde. Se a gente fosse uma soft house, a gente fala, beleza. Tu faz, entrega, acabou, ganhei uma grana legal. Você vai ter uma trava lá na frente. A consultoria tecnológica é obrigada a falar, cara, essa solução aqui tem esse problema. Sim. Você vai ter esse BO aqui. Exato. E aí, expondo a situação, sendo muito transparente com o cliente, a gente falou, a gente não acredita, a gente acredita que isso aqui é um problema. A gente, literalmente, não vale a pena focar em solucionar esse problema agora. Futuramente, a gente talvez consiga ter algum desdobramento. Poxa, mas que fofinho. Eu já recebi uns pitches que eu falava, que ideia bosta. Eu nem dava feedback. Aí dá uma bosta. Não, ele explicando desse jeito aí, ele matou o negócio. Matou. Então, de modo geral, assim, eu acho que é um bom retrato, assim, da diferença de uma soft house para aquilo que a gente acredita, né? De ser literalmente uma solução, uma soft house de soluções de blockchain, Web3. E a gente só, literalmente, entra naquilo que acredita, né? Enfim, não vai fazer só pra fazer, ganhar dinheiro e tal. Isso a gente pode fazer com qualquer área. Mas acho que não faz sentido fazer alguma coisa que eu não acredito. Tem um ponto, né? Pra uma empresa ter renda residual é muito legal. 100%. Que eu não vou chamar de manutenção, porque senão parece que é só resolver bug, mas você estar junto com a empresa por um contrato de longos períodos melhora muito a previsibilidade de negócio, faz com que vocês tenham muito mais segurança na hora de contratar novos funcionários, na hora de transformar temporários em funcionários permanentes, Perfeito. etc. Então faz total sentido em termos de modelo de negócio. Mas na prática, o ponto negativo disso, o ônus disso, normalmente é o sincericídio. Né? Que é você falar, cara, eu quero estar junto. Para eu estar junto, eu vou ter que falar para você, cara, isso aqui é uma bosta. Ou isso aqui não funciona. E aí, muitas vezes, o contratado, o contratante, vai achar que você está falando daquilo que você vai fazer do seu jeito. Perfeito. É complicado. Eu já passei por isso, cara. É complicado. E eu já tive que dropar por causa disso. Porque eu via que era uma questão de teimosia. Que não importava quem você colocasse na frente da pessoa. Ou a expertise que aquela pessoa tivesse. Uma questão de teimosia. E aí, se você vai estar tão investido naquele projeto, colocar tanta energia, e na expectativa de ter um contrato por muito tempo, e você tem certeza que não vai para frente, não importa o que você faça, não vale a pena. Eu concordo 100% com você. Não vale a pena. E eu acho que ainda complementando, eu acho que é bilateral. Porque à medida que, beleza, a gente adentrou sobre a ideia, sobre o projeto da galera. Só que a gente também, em contrapartida, entregou um puta de um projeto, um puta de uma solução. E propôs soluções diferentes. Exato. Enfim, tava lá, botou na mesa coisas que os fundadores normalmente não entendem. Perfeito. Vocês passaram para o pessoal da CoinLivre, pra gente, coisas que a gente nem tinha pensado antes em fazer. Perfeito. Né? Integrações e ideias de... Enfim, não vou entrar no detalhe, mas partes de BI que a gente não tinha nem pensado que poderia ser feito. Perfeito. Sensacional. Esse é o papel de vocês. E eu acho que é bilateral. Então, por exemplo, à medida que o cara... vamos supor, esse caso em específico que eu trouxe aqui. De fato, pode haver esse medo. O cara imaginar, os meninos vão fazer do jeito deles agora. Mas ele também tem, basicamente, tudo mastigado na mão dele. Ele pode, literalmente, correr atrás agora de uma soft house e falar, não, os meninos estão errados, eu vou fazer e vou bancar. E ele vai ter tudo mastigado com um cara da soft house, literalmente, tem que fazer isso aqui, tá entregue. Então a solução já tá na mão dele. Aquilo que a gente fez, né? Então é bilateral, mas de fato, a gente não acreditou no negócio e não entramos, né? Não bancamos. E o interessante é que o fato de você não
cobrar por essas primeiras etapas, Uhum. por mais que vocês estejam despendendo de tempo de vocês, de atenção, etc., economiza no longo prazo, né? Total. Porque se vocês realmente estudam a fundo o suficiente para entender que aquele negócio não vai para frente de jeito nenhum, a expectativa de remuneração futura ou a médio prazo de vocês é comprometida também. 100%. Então, pelo menos a meu ver, e por isso que eu concordo com vocês, eu prefiro despender desse tempo inicialmente para chegar numa conclusão do tipo, quero ter esse cara como parceiro, como cliente, como fornecedor, ou não. Porque esse ou não pode te dar um prejuízo a longo prazo. Gigantesco, Bizarro. né? É. Eu acho que esse estudo de zero, essa projeção, ela tem que ser feita. De alguma forma. Eu concordo 500%, cara. Que bom que a gente tá alinhado. Eu nem sou desenvolvedor. De novo, eu era consultor de startup, mas a minha cabeça era igualzinha. Eu preferia no começo entender direitinho, entender como eu tava, e dar o feedback negativo se fosse o caso, para poder. Porque senão, o que adiantar? Perfeito. E foi muito o que a gente fez com a Coin Livre também, né? A gente, revirou noites e noites, sei lá. Um abraço aqui pra Coin E aí, Livre. E de fato, a gente desmembrou muita coisa e falou, a gente acredita, vamos bancar. E aí, a gente literalmente comprou a ideia. É isso. Joras, já fez sua última pergunta. Tem alguma consideração final que não seja pergunta de 8 minutos, por favor, pelo amor de Deus? Eu adoro esses moleques pra caramba. É por isso que eu tô vocês aqui pra mesa, pra entrevistar. Eu adoro isso pra caramba. Não tenho mais nenhuma consideração. Tô feliz pra caramba com o bate-papo. Matheus e Tony, alguma consideração final? O espaço é de vocês, faz a propaganda, fala o que quiser falar. Os arrobas, tudo. Deixa o arroba, manda seguir, pede patrocínio, pede doação, faz o que vocês quiserem. Acho que a primeira coisa, né, agradecer o espaço. Muito de obrigado. nada. Tá incrível esse estúdio de vocês aqui. Ficou muito massa esse estúdio. Bate-papo aqui também muito legal. Acho que a gente tem que trazer esse conhecimento, a disseminação de ideias, de conhecimento. Isso vai fazer com que a adoção da tecnologia seja melhor e mais fácil, né, em todo lugar. A gente está com o nosso Instagram bombando agora. Blocklies.io, inclusive, todos que quiserem seguir lá, além do Instagram, a gente tem a comunicação bem legal, assim, através do LinkedIn e do próprio site. Acho que individualmente, assim, eu acho que eu sou o mais low profile, assim, de todos. Não tenho nenhuma rede social aberta, assim, mas se você quiser divulgar a sua... eu tenho uma pessoal, né? A gente também tá fazendo mais a interação sobre blockchain, sobre Web3 dentro da profissional, né? Da Blocklies.io mesmo. A minha pessoal é Matheus, com X e TH, Morita. E lá eu falo com bastante gente. Eu trabalhei um pouco com streaming, trabalhei um pouco com YouTube também, de jogos. Então, trouxe um pouco dessa comunicação para Blocklies também, né? Com certeza. Olha esse menino galã, tem fotógrafo profissional. O Matheus é o Matheus, né? É o Matheus, certeza. Não, o cara é o garoto propaganda. Mas de modo geral, se você se interessou ou quer bater um papo, quer trocar uma ideia, pode seguir, pode mandar mensagem no nosso Instagram, a gente responde imediatamente, assim que possível. Ou no LinkedIn também, individualmente, eu acho que Antônio César no LinkedIn, Matheus Morita no LinkedIn também. E individualmente falando, eu acho que a minha grande sacada, assim, individualmente falando, eu entrei nesse mercado com o objetivo de linkar a parte social com a parte tecnológica. E até hoje, eu me levanto todos os dias me perguntando como eu vou fazer isso. Se alguém tiver essa resposta e quiser trocar uma ideia, eu também estou à disposição. Se tem umas ideias biruta, conversa com os caras, eles vão ser sinceros. Conversa com o cara. E a gente deixou também, o último ponto, né, pra falar aqui no podcast, que essa semana a gente vai lançar o nosso primeiro produto 100% desenvolvido internamente, Blocklies, né, pra gente mesmo, que é uma API pra você conseguir comprar com Pix, criptomoedas, NFTs, enfim, você conseguir facilitar e quebrar essa barreira, né? Perfeito. Tanto que você não precisa ter uma MetaMask, né? Você não precisa ter uma carteira para poder interagir com essa compra. Perfeito. Na verdade, é um produto 100% Blocklies, é o primeiro produto 100% Blocklies, literalmente de cabo a rabo, onde você consegue comprar criptoativo de forma instantânea, muito segura, através do Pix. Facilitando, assim, imagina uma persona, minha mãe, comprando uma criptoativa através do Pix. E, instantaneamente, nosso produto cria também uma identidade dentro da blockchain. Então, a pessoa também não tem a necessidade de criar uma wallet e tudo. Esse produto é de vocês? 100%. Compra aí, Vitor, na moral.
É mais um Vamos comprar produto. isso aí pra nós. Mais um produto na mesa pra gente Grupo Coin Livre. sentar aí Coin Livre. e conversar. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo. Segue, se inscreve, curte, compartilha. De todo mundo que a gente falou, de todo mundo que tá citado nessa mesa, tá o link de todo mundo aí embaixo. Quem quiser seguir, quem quiser bloquear, faz o que quiser, tá aí embaixo. Mas se quiser puder dar aquela moral. Queria agradecer também a Blocklies por ser o nosso próximo patrocinador a partir do próximo episódio. Agradecer bastante eles. Agradecer o pessoal da Coin Livre. Agradecer os estúdios do Fortalk por esse espaço. E é isso, né, Giorgio? É isso. Já a Blocklies vai lançar o VTC. VTC, Vitor Coin. E aí você vai poder poder comprar de viagem. e ser donos dessa maravilha de homem. É isso aí. Até Do mais, monumento, pessoal. do Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Oi. Valeu.